Capítulo 381 Controle remoto. Mas eles têm vantagem numérica. O que eu faço se eles se separarem e continuarem avançando? Perguntou Tandro. Isso é só um jeito de ganhar mais tempo. Assim que você se livrar do clérigo, tudo ficará bem, não é? Disse Ishio. Entendi. Tandro compreendeu de repente. Durante todo esse tempo, suas mãos não pararam de se mover. O clérigo praticamente cambaleava sem parar. Mesmo que conseguisse usar uma recuperação rápida, a névoa suave de Tandro ainda conseguia alcançá-lo a tempo de arremessá-lo para longe novamente. Todos os ataques que ela usou conseguiram empurrá-lo a uma distância considerável, descrevendo um ciclo ao redor da pequena ilha. Parecia que ele estava a poucos passos de pular no lago, mas nunca encontrava a oportunidade para fazê-lo. Clérigo esperava que seus aliados o ajudassem, mas nenhum deles conseguiu. Estavam sempre um pouco longe demais. Os magos de Batar tinham uma velocidade de movimento maior do que as outras 4 classes após receberem o bônus dos perseguidores neutros. Ela estava correndo enquanto o atacava, mas sua velocidade de movimento não diminuiu. O clérigo imediatamente percebeu que seu estilo de jogo era bastante rápido, permitindo que ela completasse todos aqueles ataques enquanto se movia. Vocês dois, cortem o caminho dela por aquele lado. O cavaleiro também percebeu que, se continuassem a persegui-la daquele jeito, não conseguiriam alcançá-la. Felizmente, aquela era uma ilha pequena. Caso contrário, o outro lado simplesmente continuaria empurrando o clérigo para frente. Os outros conheciam o nível de habilidade do seu clérigo e sabiam que ele não era fraco. Mas, naquele momento, ele estava sendo chutado como uma bola de futebol e não conseguia fazer nada para resistir. Os outros já tinham uma boa ideia do nível de habilidade de Soft Mist. Se não tivessem a vantagem numérica, já teriam fugido. Persista mais um pouco, gritou o cavaleiro. Depressa. Como o clérigo não poderia estar preocupado. Tanro girava constantemente sua câmera para observar o campo. Ela viu que o outro time havia se dividido em 2 grupos de 2 jogadores cada. Os 2 grupos corriam em direções opostas e claramente planejavam intersectá-la. Tandro estava pensando no que fazer quando Ishio disse: Não tenha pressa. Espere meu comando. Certo, respondeu Tandro. Ela sinceramente não sabia o que fazer para sair daquela situação. Após empurrar o clérigo mais 3 vezes, Ishio disse de repente: Vire à esquerda para o próximo ataque. Antes que ele terminasse de falar, névoa suave já havia se precipitado na frente do clérigo. Ao ouvir as palavras de Ishio, Tanro rapidamente mudou seu empurrão para frente para um empurrão para a esquerda. O clérigo imediatamente cambaleou para a esquerda e névoa suave continuou a persegui-lo. Use a palma da flor cadente nele uma vez. Ishio obedeceu. Tanro ouviu a ordem e usou a palma da flor cadente. A direção que ela havia escolhido foi calculada com precisão. Se estivesse muito longe, o clérigo teria tempo suficiente para se levantar quando ela se aproximasse. Se estivesse muito perto, seus tempos de recarga poderiam não terminar a tempo. Como resultado, cada uma de suas palmas foi desferida com a força exata para que o clérigo não tivesse como se levantar. Seu domínio dessa técnica ainda não era perfeito, mas pelo menos ela não estava agindo de forma imprudente. Seus movimentos estavam se tornando cada vez mais flexíveis. Ataque aéreo, pule, balanço circular. Tang-Ho não se preocupou muito com as ordens de Ishio. Ela simplesmente fez o que foi dito. O clérigo foi atingido pelo balanço circular e arremessado contra o topo da caverna. Pule, dente de dragão, dê a volta. Tang-Ho estava se divertindo muito seguindo as ordens de Ishio. Os 4 jogadores, que por pouco não a secaram, agora estavam indo na mesma direção. Pare um pouco e deu uma boa surra nele. Dessa vez, o clérigo não foi repelido imediatamente. Em vez disso, levou uma surra violenta. Achoo. Continue avançando e siga em direção à água, disse Ishio. A lança de Batá avançou e o clérigo foi empurrado para a beira da água. Ele possuía habilidades de cura, mas não teve a chance de usá-las. Como clérigo, ser forçado a usar poções para se curar era como se tivesse perdido sua identidade. Além disso, sua poção de cura estava em recarga. Pelo dano sofrido, o clérigo sabia que não tinha tempo suficiente para esperar e tomar outra poção. Ele morreria ou seria salvo por seus amigos. Em todo caso, tudo o que ele fez foi em vão, então o clérigo só podia enviar a mensagem: depressa. Vou morrer em breve. Ela é tão astuta. Estávamos tão perto de capturá-la agora há pouco. Os outros 4 estavam se esforçando ao máximo para alcançá-la. Depressa, depressa, depressa. Estou prestes a morrer. O clérigo estava extremamente agitado. No tempo que levou para essas poucas mensagens serem trocadas, o clérigo já havia sido empurrado para a beira da água. A peste de Mateo. Se você for rápido o suficiente, não terá problemas, disse Ishio. Esse tipo de comentário surtia muito efeito em Tanro.
De jeito nenhum ela queria que Yishio dissesse que sua velocidade de mãos não era suficiente. Ela sabia muito bem que sua maior força no momento era justamente a velocidade de suas mãos. Se fosse menosprezado até mesmo nesse aspecto, se sentiria profundamente envergonhada. Pé. Os sons de teclas digitadas repetidamente e cliques do mouse se misturavam. Ataques básicos e habilidades se sucediam em sequência contra o clérigo. O clérigo não imaginava que seu oponente pudesse atacar ainda mais rápido. Inicialmente, ele tinha grande confiança de que seria resgatado a tempo. Mas, à medida que sua saúde diminuía rapidamente, suas esperanças também se esvaiam. Ele viu seus quatro amigos se aproximando cada vez mais, mas parecia que não conseguiria resistir até que eles chegassem. Espere aí. O elementalista era um atacante de longo alcance. Assim que estava ao alcance de ataque, ele imediatamente lançava um feitiço. A câmera de Tanhou rapidamente captou o elementalista e viu que ele estava conjurando um feitiço. A voz de Rishio já podia ser ouvida. Ele está usando parede de gelo. Avança em 2 unidades. Tanhou atacou e avançou apressadamente. Assim que concluiu as ordens de Yishio, ouviu um estalo e 3 paredes de gelo seguiram em formação triangular. Se não tivesse avançado 2 unidades, teria ficado presa pela parede de gelo. Para uma elementalista, erguer uma parede de gelo com tanta precisão e instantaneamente foi algo impressionante. Droga. Por pouco, gritou o elementalista em tom deprimido. Pare de falar. Os outros 3 estavam igualmente deprimidos. Na verdade, se o elementalista não tivesse gritado espere aí, Tanhou não teria virado a câmera para filmá-los. E se ela não os tivesse visto, Ishio não teria sabido que o elementalista ia conjurar uma parede de gelo. Tanhou também se sentia bastante culpada. Ela sabia que, se não fosse por Ishio, não teria conseguido tomar aquela decisão em uma fração de segundo. Provavelmente teria ficado presa pela parede de gelo. Com sua grande velocidade de mãos, ela teria conseguido escapar rapidamente, mas precisava de todo o tempo possível para eliminar o clérigo. Essa pequena demora poderia ter sido suficiente para mudar completamente a situação. Tão perigoso, Tanhou exclamou, mas suas mãos não pararam de se mover. O som de batidas e cliques repetidos continuava a ecoar. O clérigo percebeu que nem mesmo seus amigos conseguiam deter o oponente. No fim, sua última esperança se esvaiu. Enquanto o elementalista conjurava outro feitiço, viu névoa suave partir repentinamente. Ela desembainhou sua lança e desferiu um último golpe no clérigo. O corpo do clérigo finalmente caiu. O nome do clérigo na lista da equipe havia desaparecido. Ele estava morto. No entanto, como ainda não havia escolhido ressuscitar na cidade, continuava fazendo parte da equipe. Para dentro da água. Ishio deu uma nova ordem a Tandhou. Ah, Tandhou se assustou. Entrar na água não exporia sua fraqueza? Será que ele queria que ela praticasse luta na água? Tandhou estava insegura, mas lançou sua névoa suave na água. Os 4 jogadores a perseguiram de perto, pois ela já estava ao alcance de seus ataques. Desça, vire, nade de volta, deu uma cambalhota. Ishio continuou dando ordens. Tanhou finalmente percebeu que, com essas instruções, não precisava se preocupar com nada. Mas era meio chato brincar. Não toque de forma tão mecânica. Preste mais atenção e encontre seu ritmo. Ishio viu Tanhou controlando sua névoa suave conforme lhe fora ordenado. Pum. Dente de dragão. Dente de dragão. Agora mesmo. Tanhou questionou, mas mesmo assim fez o que lhe foi ordenado. Inicialmente, ela achou que usar o dente de dragão era um erro completo, mas acabou acertando em cheio uma das lâminas fantasma. Tanhou contra-atacou, mas ao usar o golpe celeste, errou por causa da água. Acerte o R, preste atenção neles. Disse Ishio. Certo, entendi. Tanhou compreendeu o que Ishio estava dizendo. Depois disso, ela não parou de seguir as ordens de Ishio. Sua linha de visão não estava mais voltada para os inimigos. Essa capacidade havia sido completamente transferida para Ishio. Com Ishio observando os oponentes e dando-lhe instruções, ela se concentrou em observar o momento certo para seus ataques e sua eficácia. Puta merda. Isso. O que está acontecendo? Os 4 jogadores não eram tolos. Depois de trocarem alguns golpes, perceberam que algo estava errado. Aquela irmã não parecia desavisada em batalhas aquáticas. Poderia-se dizer que ela era uma especialista. Se continuassem lutando contra ela, os 4 não teriam a menor chance. Nenhum deles tinha muita habilidade em batalhas aquáticas. Eles só tinham uma vantagem numérica e queriam se aproveitar da situação para intimidar alguém. Como poderiam saber que sua oponente era, na verdade, extremamente boa na água? Droga. Muito esperto. Os 4 sentiram que tinham caído numa armadilha. Não ousavam mais lutar na água. Só queriam voltar para a margem.
Tandho estava seguindo as ordens de Yeshil, por isso estava mais lento. Capturar os 4 completamente era pouco provável. No entanto, ela ainda conseguiu pegar 2 deles. Debaixo d'água, esses 4 jogadores eram praticamente um peso morto. Capítulo 382. Uma batalha após a outra. As ordens de Yeshil continuaram a ser cumpridas. Embora esse método apresentasse muitos problemas, era mais do que suficiente contra esses 2 oponentes. Os 2 jogadores capturados por Tandho eram o Cavaleiro e o Elementalista. No momento, eles não tinham como resistir. Seu único pensamento é chegar à terra firme. Contudo, parecia que a água estava lhes causando dano. A cada braçada, sua saúde diminuía consideravelmente. Os 2 obviamente sabiam que tudo aquilo era culpa dos ataques de névoa suave. Mas o que poderiam fazer? Na água, já tinham uma profunda cicatriz em seus corações. Vendo névoa suave se mover com tanta agilidade, seus corações queriam afundar nas profundezas. Como poderiam sequer pensar em revidar? A única coisa que o cavaleiro podia fazer era girar seu escudo aleatoriamente, na esperança de bloquear alguns dos ataques. Contudo, sob o ar experiente de Yeshil, tentar vencer por pura sorte era apenas um sonho. Os ataques de névoa suave evitavam seus movimentos aleatórios com o escudo e continuavam a atingi-lo diretamente. Não adianta. Os 2 já haviam bebido suas maiores poções. Não havia nada que pudessem fazer em relação ao tempo de recarga das poções e seu clérigo havia morrido. E esperança lhes restava. E quanto àqueles 2? A saúde do cavaleiro finalmente chegou a zero e seu personagem ficou suspenso no ar. Ele sabia que o elementalista certamente morreria com ele, mas parecia que os 2 espadas fantasma haviam conseguido escapar. O ponto de vista do espírito morto flutuou lentamente para cima. O cavaleiro viu que as 2 espadas fantasma haviam retornado à ilha e estavam na margem, voando impotentes para a água. O que vocês estão fazendo? Com. O cavaleiro rapidamente se recuperou e enviou uma mensagem para os 2. O elementalista ia morrer. Como apenas os 2 restantes, fossem terra ou na água, eles ainda não seriam páreo para Soft Mist. Deveriam usar esse tempo para fugir, não para ficar parados esperando a morte. O cavaleiro lamentou apenas não terem fugido imediatamente. Caso contrário, talvez tivessem que sacrificar um jogador, mas ainda assim 2 jogadores a menos teriam morrido. Subestimei demais o oponente, lamentou o cavaleiro. Após reviver na cidade e dizer aos 2 para correrem logo, ele saiu do jogo e entrou no grupo de bate-papo do QQ para dar um relatório. Quando ele entrou no chat em grupo, seu camarada clérigo já estava lamentando-se profundamente. O líder da guilda não havia dito uma palavra sequer. O cavaleiro não tinha certeza do que estava acontecendo, então enviou um emoticon de um rosto chorando. Você também morreu? Perguntou o clérigo após ver aquilo. O cavaleiro digitou um sim e então viu o nome do elementalista aparecer também. Ele não chorou. Em vez disso, enviou um emoji de raiva. Eu também morri. O grupo de bate-papo ficou em silêncio de repente. Ninguém disse nada. Ao mesmo tempo, Sumo Shen seguiu uma rota baseada em suas observações iniciais. Ela não encontrou seu alvo original, mas acabou encontrando outra pessoa. Os membros das guildas sabiam que todos precisavam fugir. Cada um deles havia ocultado o nome de sua guilda. Mas de que adiantava? Todos esses personagens estavam no 10º ranking do servidor. Mesmo que morressem mais 10 vezes, seus nomes ainda estariam lá. Sumo Shengo viu e quis confirmar. Ela abriu o ranking e verificou o nome do jogador. Após 5 segundos, confirmou quem era e viu que ele pertencia à Guilda Royal Style. Sumo Shen havia encontrado um total de 2 guildas. Os 2 jogadores anteriores que ela havia eliminado eram da Guilda Jardim de Elos. Após fugir para longe, esse jogador de estilo real se vangloriava de sua sorte excepcional. Contudo, se ele tivesse seguido em frente em vez de pegar esse caminho aleatório, não teria esbarrado em Sumo Shen. Sua sorte era realmente extraordinária. Sumo Shen disparou um ataque aéreo em sua direção. As ondas se separaram, fazendo com que esse talento sortudo virasse o ar para trás e visse a névoa purificadora. Ele havia pensado que escapara do perigo, mas seu humor imediatamente mudou do céu ao inferno. Bater com a cara no chão não foi suficiente para extravasar todas as suas emoções. Revidar. Ele nem cogitou fazer isso. O jogador também pensou em mergulhar fundo para ver se conseguia se esconder. Mas assim que sua cabeça tocou a água, um tiro de canhão levantou as ondas, levando-o para o céu. A cena ficou ainda mais impressionante na superfície calma do lago. Ele nunca mais mergulhou. Tornou-se como uma pedra que quicava na água, saltando de um lado para o outro. Quando tudo parou novamente, sua saúde havia chegado a zero. Peguei um. Parece que não vai ter mais nenhum, escreveu Sumo Shen, enquanto olhava ao redor para ver se a sorte reservava mais um. Se eu soubesse que isso ia acontecer, teria ido com você.
Ishio não havia encontrado ninguém na entrada de sua masmorra. Ele já havia desistido e agora vagava sem rumo para ver se encontrava alguém. Matei 4 deles. Estou indo na direção do quinto. Talvez eu consiga alcançá-lo, disse Tandho. Ishio obviamente sabia da situação dela. O relato era apenas para os outros membros da equipe. Qual direção? Precisa que eu o ajude a bloquear? Perguntou Sumo Shen. Não precisa. Posso acabar esbarrando com ele. Ishio agora se dirigia na direção daquele Ghostblade. Os dois Ghostblades se separaram. Tandho só conseguiu alcançar um deles. Ela perseguiu um, o mesmo que Sumo Shen. Quanto ao outro, ela se lembrava da direção para onde ele tinha ido. Depois de eliminar seu alvo, ela poderia tentar persegui-lo naquela direção. Ishio viu isso e, como ele não estava fazendo nada, naturalmente foi interceptá-lo. Nesse momento, 3 deles estavam ocupados. Apenas Thousand Cations e Ossie Shoteiro estavam sentados em Soia, girando em círculo silenciosamente. Ishio não havia se esquecido desses dois. Ele mandou uma mensagem: acho que ninguém mais está fazendo dungeons. Thousand Cations, Ossie Shoteiro, vocês dois podem ir embora. Vão para Sin City. Se encontrarem outras guildas, façam o que quiserem. Cidade do Pecado. Perguntaram os dois, mas entenderam imediatamente. Claro, Sin City. Ishio deu uma risadinha. Embora Sin City pudesse ter um nível inferior ao do Lago das Mil Ondas, a experiência adquirida nas masmorras de Sin City ainda era muito melhor do que matar monstros selvagens no Lago das Mil Ondas. Por isso, independentemente do nível, os jogadores sempre faziam 2 masmorras. Uma era adequada ao seu nível, enquanto a outra era de um nível inferior. Alguns até faziam 3 masmorras. Afinal, além da experiência adquirida nas masmorras, itens melhores também eram obtidos como recompensa. Se você vai para Las Vegas, então se apresse. Você pode conseguir interceptá-los diretamente, disse Sumo Shen. Sim, todos em direção à costa. Mas se encontrarem alguém no caminho, não percam a oportunidade de eliminá-lo. São só esses jogadores mesmo, disse Ishio. Os 5 jogadores estavam em locais diferentes, então cada um seguiu em direção à costa em uma direção diferente. O Lago das Mil Ondas era imenso. Com menos de 100 jogadores, encontrar alguém por acaso era muito difícil. Os 5 continuaram a explorar enquanto nadavam, mas não encontraram ninguém ao chegarem à margem. Na margem, exploraram novamente, mas não encontraram nada. Como resultado, seguiram direto para Sin City. Sin City não estava tão vazia quanto o Thousand Ways Lake. Em circunstâncias normais, era lá que os jogadores de nível mais alto estariam. Havia inúmeros jogadores em um servidor, então naturalmente haveria muitos no mesmo nível. No momento, Sin City estava lotada de jogadores. Tem tantos jogadores aqui. Que problema? Os 5 estavam do lado de fora da entrada de uma prisão, a masmorra de Sin City. Ao Arem, viram várias equipes de masmorra, muitas delas de guildas inimigas. Ao vê-las, Thousand Creations exclamou imediatamente: ah, tantos jogadores de guilda. Vão nos descobrir. 1000 criações, que adorava matar e roubar monstros, era mais sensível à possibilidade de ser descoberta. Mantenha calma, disse Ishio. Mesmo que nos encontrem, não se preocupe. Ainda podemos matá-los? Perguntou a Thousand Creations. Mesmo que não possamos, pelo menos podemos avisá-los, disse Ishio. Nesse momento, havia vários jogadores que realmente notaram o grupo de Lord Grim e imediatamente o reportaram às suas guildas. Esses jogadores haviam recebido apenas ordens para ficarem atentos aos movimentos de Lord Grim. Os superiores não disseram o que fazer caso os encontrassem. Afinal, ser pressionado pelo grupo de Ishio não era nada glamouroso. As guildas apoiadas por clubes se preocupavam com suas aparências e então escondiam certas coisas de seus membros. Os jogadores dos novos servidores, porém, não eram tão leais. Praticamente todas as guildas mais importantes receberam notificações de que o grupo de Lord Gin estava na entrada da masmorra de Sin City. Nenhuma das reações foi igual. Puto médio. O que esses caras estão planejando? O que eles estão tramando? Mistlock estava bastante triste e irritada. Eles haviam sofrido muito no Lago das Mil Ondas e optaram por recuar. Recuar não significava ficar parado sem fazer nada. Eles foram para a área de treinamento de nível inferior e correram para a masmorra de Sin City. A paz durou pouco, quando de repente o outro lado começou a persegui-los. Que azar. Vocês ofenderam Mikio de alguma forma? Mistlock perguntou a Azimist. Ele já estava nessa etapa. Não, nós não fizemos isso, disse Azimist. Quando se encontraram, ele não sabia que Lord Green era em Ikil. Ele ficou um pouco irritado quando eles estavam negociando os guias da masmorra, mas Azimist não achava que tinha chegado a ofender Ikil. Então por que ele continuou focando em nós? Disse Mistlock. Talvez seja apenas uma coincidência.
disse Azimist. Como pode ser tanta coincidência? Mistlock não acreditava. Ele sentia que estava certo. E agora? Perguntou Azimist. Após essa informação, os 5 irmãos na masmorra também foram notificados. Os relatos indicavam que eles quase foram dizimados na masmorra por causa do nervosismo. Depois de eliminar um grupo de inimigos, os 5 interromperam seu avanço e entraram no chat do grupo para discutir o que fazer. Azimist não queria dizer que não tinham ideias na frente de todos, então abriu uma janela privada com o líder de sua guilda. Digam às equipes de masmorra em Sin City para não entrarem na masmorra. Vou contatar as outras guildas. Como gerente de uma guilda apoiada por um clube, ele não era idiota. Mistlock finalmente ia agir. Capítulo 383. Aproveite a oportunidade. Fora da masmorra de Sin City, cada vez mais jogadores começaram a se reunir. Sempre havia muitos jogadores do lado de fora da masmorra, então ninguém percebeu a mudança. Os personagens extras estavam parados em frente à entrada. Seus olhares estavam voltados para a entrada da masmorra, como se fossem entrar a qualquer momento. No entanto, quem prestasse atenção perceberia que esses personagens já estavam ali há pelo menos 20 minutos sem entrar. O tempo continuou a passar. Jogadores sem equipe, que estavam ocupados organizando festas animadas, começaram a notar esses sujeitos estranhos. Pareciam estar em um grupo e ninguém tinha certeza se havia jogadores suficientes. Outros enviaram solicitações, mas eles nem sequer as olharam e simplesmente as ignoraram. Toda a energia deles parecia estar concentrada naquela entrada da masmorra. Em meio a essa multidão, os jogadores gradualmente começaram a notar alguns personagens. Esses personagens estavam no 10º nível do ranking do servidor, então muitos jogadores os reconheceram. Eram vários deles. Personagens de nível alto ainda precisavam treinar. Sin City era uma masmorra adequada para eles, então isso não era o estranho. O estranho era que todos esses jogadores foram empurrados para a mesma entrada da masmorra. Além disso, eles eram iguais aos figurantes. Eles simplesmente ficaram parados, olhando fixamente sem reagir. Alguns jogadores curiosos já haviam começado a prestar atenção nesses personagens. Eles se mudaram. Os jogadores curiosos descobriram subitamente que esses personagens se moviam. Seus pés se moveram ligeiramente para frente, como se estivessem prontos para atacar a qualquer momento. Suas mãos estavam um pouco erguidas, como se fossem atacar a qualquer instante. Seus olhares estavam todos voltados para uma determinada direção. Os jogadores curiosos também mudaram seus pontos de vista nessa direção e avistaram um Lord Green ainda mais famoso. Embora Lord Green não fosse o jogador de nível mais alto no 10º servidor, ele era certamente o jogador mais famoso de lá e sem dúvida o mais forte também. Será que esses jogadores estavam esperando por Lord Green? Os jogadores curiosos estavam se perguntando isso. Então, eles viram que Lord Green tinha alguns personagens ao seu lado. Eles não conseguiram ver os nomes deles, pois seus personagens desapareceram. Se um personagem desaparecesse em frente à entrada de uma masmorra, então obviamente ele havia entrado na masmorra. Do lado de fora da entrada da masmorra, os estranhos indivíduos se transformaram novamente em estátuas. Os rostos dos líderes desses sujeitos estranhos, os chefes gerais das 7 principais guildas, se contorceram em feições. Ele está claramente brincando com a gente. Arizema, do Ebgarden, deu sua opinião. O líder da guilda Mysticastre, Mistlock, tinha a expressão mais feia no rosto. Sua guilda havia sofrido as maiores perdas naquela noite. Ele foi o responsável por procurar as outras guildas e organizar a operação. Pensara que conseguiriam causar um alvoroço. Mas tudo o que aconteceu foi que foram obrigados a ficar parados do lado de fora da entrada da masmorra. Seu raciocínio era muito simples. Isso porque seus clubes se importavam muito com a própria imagem. Depois que Lord Green criou sua guilda, eles tinham uma clara vantagem em termos de força geral. Superficialmente, eles tinham que seguir as regras e só podiam recorrer a métodos desonestos. E agora, o grupo de Lord Green estava contra-atacando e matando-os. Eles os perseguiram desde o Lago das Mil Ondas até a Cidade do Pecado. Em Thousand Waves Lake não havia outros jogadores, as guildas mais poderosas podiam se aliar e lutar entre si, mas em Sin City, elas não podiam se esconder do público. Contudo, se Lord Green tomou a iniciativa de atacar seus jogadores em Sin City, então revidar era completamente justificável. Ninguém poderia dizer que eles estavam errados. Assim que souberam que o grupo de Lord Green os havia perseguido até Sin City, Mistlock ficou tomado pela tristeza e pela raiva, mas logo elaborou um plano. Ele tinha a capacidade de reunir as outras guildas, apoiadas por clubes. Chorar não era sua única habilidade. Mysticastle não foi a única guilda a notar a presença de Lord Green em Sin City. Após saberem disso, também começaram a discutir uma contramedida.
Isso era especialmente verdadeiro para as outras 3 guildas que haviam sido atacadas no Lago das Mil Ondas, Jardim de Evas, Herança Real e Caminho do Vazio. Mesmo que suas perdas não tivessem sido tão grandes, ainda estavam muito tristes e furiosas. Nesse momento, Mistlock entrou em contato com eles e contou-lhes seu plano. Os outros líderes de guilda o ouviram e imediatamente perceberam que aquela também era uma boa oportunidade. Se a aproveitassem bem, poderiam até usá-la como pretexto para atacar a guilda feliz e tirar proveito de sua vantagem em força geral. Como resultado, as guildas mais poderosas mobilizaram suas tropas e enviaram todos os seus membros, que estavam no mesmo nível de poder de Sin City, para lá se reunirem. Mesmo que não pudessem usar isso como pretexto para atacar a Guilda Feliz, estavam determinados a usar sua vantagem numérica para aniquilar o grupo de Lord Grion. Mas primeiro eles precisavam que Lord Grion desse o pontapé inicial. As guildas apoiadas por clubes também tinham seus próprios problemas. Era como aquelas grandes seitas das histórias de Uchiha. Todas as suas ações tinham que ser corretas e razoáveis. Elas não podiam ser como aqueles bandidos que faziam o que bem entendiam. Antes disso, todos se esforçavam ao máximo para evitar que Lord Glyn os matasse. Agora, em um lugar diferente, eles esperavam impacientemente que Lord Glyn se apressasse em atacá-los. Mas parecia que Lord Glyn estava completamente desinteressado nesses figurantes que nem sequer eram de nível 40. Os líderes da guilda sabiam que o objetivo do oponente não era ali, então também enviaram personagens de nível 40 ou superior para atrair sua inimizade. Mas então eles viram um grupo de Lord Glyn entrar na masmorra de Sin City. Os líderes da guilda, que estavam cheios de esperança, imediatamente se tornaram frios. Talvez ele não tenha nos visto? Alguém conjecturou. Impossível. Como ele não nos viu? O plano deles tinha sido executado com perfeição. Os líderes da guilda não faziam ideia do porquê. Eles próprios tinham acompanhado o plano de perto. Seus personagens de alto nível se destacavam na multidão, exibindo seu poder. Como eles não tinham sido vistos. Deveríamos esperar, sugeriu alguém. Vamos esperar. Preparem-se e aguardem que eles saiam. Como resultado, a cena do início se repetiu. Todos ficaram parados, olhando estupidamente para o vazio. Estavam esperando o grupo de Lord Gin sair da masmorra, na esperança de que ele os atacasse, para que pudessem usar isso como pretexto para revidar. Os céus não decepcionaram aqueles que tentaram. A hora finalmente chegara. Alguns estavam prontos para atacar. Outros se posicionaram de forma vulnerável a ataques. Mas Lord Gim nem sequer virou a cabeça para o Alos e entrou na masmorra novamente. Arizaema, líder da guilda do Jardim de Evas, tinha dúvidas se Lord Grim os tinha visto ou se optara por ignorá-los. Desta vez, tinha certeza de que haviam sido enganados. Nesta meia hora, não só os nossos jogadores de elite não conseguiram igualar o seu nível, como as nossas equipes reservas também não fizeram nada, disse Arizaema. Esse cara é muito esperto, disse Mistlock, impotente. Ele também entendeu nossos pensamentos e não se deixou enganar por nós. Ele também aproveitou a oportunidade para nos fazer perder tempo, disse West Wind sombriamente. Todos ficaram em silêncio. É verdade que jogadores comuns talvez não entendessem algumas das decisões que as guildas apoiadas por clubes precisavam tomar, mas como um jogador profissional como God Kill não saberia. Ele já sabia que não havia como atacá-lo ali. Se o fizessem, teriam que ser contas abertas. No entanto, naquele momento, a maioria das contas abertas havia sido enviada para se infiltrar nas outras guildas. As poucas restantes poderiam lidar com um jogador comum, mas estavam enfrentando 2 profissionais de nível All-Star que também tinham vantagem de nível. Enviar suas contas abertas para atacar era pedir para morrer. Não é como se as melhores guildas não tivessem pensado em usar suas contas abertas. É só que a força delas não era suficiente. Tudo isso pode ter sido completamente previsto pelo oponente, e era por isso que ele não tinha medo. Cada passo que dava, lutando ou não, causava perdas às principais guildas adversárias. E ele? No Lago das Mil Ondas, eles estavam derrotando monstros. Na Cidade do Pecado, estavam explorando a masmorra. Mesmo que não estivessem totalmente focados em subir de nível, isso não os atrasava muito. Os líderes da guilda não conseguiam chegar a uma conclusão. Só lhes restava dar suas próprias ordens em silêncio. Os jogadores do lado de fora da entrada da masmorra foram se afastando aos poucos. Os jogadores curiosos, que esperavam ver algo interessante, ficaram perplexos. Durante todo esse tempo, aqueles que estavam parados ali pareceram se mover por um instante quando Lord Gin apareceu. E então, simplesmente desapareceram. Teriam eles esperado o tempo todo para que Lord Gin os observasse? Seria isso algum tipo de amor profundo?
Quando o grupo de Ishio saiu de sua segunda incursão na masmorra de Sin City, eles viram que aquele grupo de personagens havia ido embora. Todos foram embora, a voz de Tandro carregava um tom de lamento. Ela sentia que era uma pena que eles não tivessem lutado. E Penichil também tinha o mesmo tom que ela. Ele obviamente não achava uma pena que não tivessem lutado, mas sim que havia desperdiçado apenas um pouco do tempo deles. Se o outro lado tivesse ficado ali parado estupidamente a noite toda, Ishil teria ficado muito mais satisfeito. Vamos continuar? Perguntou Tandro. Ainda temos mais uma. Estamos todos aqui, então vamos lá. Temos que aproveitar bem esse tempo, disse Ishil. Como resultado, os 5 voltaram a explorar a masmorra. Ao saírem, já era muito tarde. Não era conveniente para Sumushin jogar a noite toda, então ela saiu do jogo. Ossishote tinha vindo por causa de Sumushin, então seguiu seu ídolo. Quando viu que Sumushin tinha ido embora, seu entusiasmo se esvaiu e ele também saiu do jogo depois de se despedir. Agora somos só nós 3. Não há nada para fazer aqui, então vamos para o Lago das Mil Ondas, disse Ishio. Vamos continuar causando problemas para eles? Perguntou Thunderhole. Nivelar o país é nossa principal prioridade. Causar problemas só acontecerá quando for conveniente, disse Ishio. Entendido, respondeu Thunderhole. Como é? É divertido, não é? Perguntou Ishio a Thousand Creations. Você provavelmente se sente muito feliz causando problemas por aí, não é? Mil Criações ficou sem palavras. Se aquele era mesmo o tipo de pessoa que gostava de causar problemas. Mas, depois de pensar um pouco, Mil Criações descobriu que ele realmente era esse tipo de pessoa. Capítulo 384. Até ficar parado é assustador. Essa noite não tinha corrido bem para Ebergarden, Oling Heights, Mystic Castle, Blossom Valley, Royal Heritage, 301 e Void Wall. Normalmente, eles eram os poderosos especialistas de elite do jogo, mas esta noite era como se estivessem em um pesadelo. Com seus níveis, após completarem suas masmorras, o Lago das Mil Ondas era o local mais adequado para subir de nível. Essas 7 guildas não queriam concordar com as condições do Lord Green. Elas esperavam por boa sorte e brincaram de esconde-esconde. O plano deles também não era tão arriscado. O Lago das Mil Ondas era uma área enorme para subir de nível. A chance de encontrarem alguém por acaso era muito baixa. Depois que o grupo de Lixil voltou para o Lago das Mil Ondas, eles também completaram missões e derrotaram monstros para subir de nível. No entanto, eles não eram como os outros que ficavam apenas em uma pequena área. Eles estavam explorando toda a área de nivelamento com o objetivo de encontrar alguém por acaso. Foi uma grande infelicidade para os personagens que cruzaram seu caminho. Ishio sempre tinha um método para surpreender seus oponentes. Mesmo quando se descobriam ao mesmo tempo, graças à habilidade de Ishio, ele conseguia alcançar seu alvo. Não acontecia com frequência. Até ao amanhecer, isso só havia ocorrido 3 vezes. 3 vezes talvez não seja muito, mas provava que era possível. Inicialmente, eles pensaram que completar missões e matar monstros seria uma tarefa tranquila, mas, por causa disso, tiveram que tomar precauções. Naquela noite, eles deram voltas e voltas até que suas mentes girassem e suas mãos ficassem doloridas. Não havia mais nada que pudessem fazer. Precisavam ficar de olho em tudo ao redor o tempo todo para evitar serem esbarrados. Quanto ao grupo de Exil, a noite transcorreu como qualquer outra. Talvez até tenha sido melhor. Além de derrotar monstros e completar missões, eles também tinham a esperança de encontrar alguém. Era um pequeno bônus em seu processo de evolução. Estar cheio de esperança era uma sensação maravilhosa. O sol já nasceu. Ao ouvir essas palavras, a maioria das pessoas que passam a noite em claro pareceria exausta. Mas hoje, Mil Criações não parecia nem um pouco cansado. Seu tom até carregava um toque de lamento. Naquela noite, ele havia brincado a noite toda com seu ídolo, o deus Ikkyo. Mil Criações só podia sentir que aquilo era um sonho. Ele quase beliscou a própria perna para ter certeza. Sim, o sol já nasceu. Vá descansar, disse Ishio. Ok, Thousand Creations estava relutante em se despedir. Meu Deus, quando você vai voltar? Não tem um horário exato. Quando eu acordar? Disse Ishio. Ah, eu também faço isso. Mil Criações ficou animado, sabendo que compartilhava um hábito em comum com seu Deus. Ótimo. Tenha um bom descanso. Ishio se despediu de Mil Criações. Thousand Creations saiu do jogo. Tandro ainda estava lutando contra um monstro. Além de matar monstros, completar missões e torcer para dar certo, Tandro naturalmente consultou Ishio para obter ajuda com batalhas na água. Ishio não hesitou, ensinando o que podia e ajudando a elaborar um regime de treinamento para Tandro usar na água. Não se podia dizer que ela tivesse feito um grande progresso,
mas pelo menos estava dando mais um passo em direção ao seu objetivo de se tornar profissional. Além dos jogadores profissionais, os jogadores comuns não costumavam estudar especificamente como lutar na água a menos que estivessem realmente interessados. Como foi? Como foi? Como foi ontem à noite? Chenggu já havia acordado e aparecido na Lana House. A primeira coisa que fez foi correr e perguntar sobre isso. Ultimamente, mesmo que não estivesse lá, seu coração estava praticamente fixo no 10º servidor. Ela não fazia parte do desenvolvimento do Guild App, mas se sentia feliz ou triste por ele como se fizesse. Na noite anterior, se não fosse pelo fato de não ter uma conta para usar, também teria virado a noite jogando. Nada demais. Matamos algumas dezenas de jogadores. Disse Ishio. Algumas dezenas. Aos olhos de Xingu, tal número era assustador. Algumas dezenas e você não está preocupado? Você tem um nome vermelho? Disse Xingu. Claro. Ishii olhou para a tela. O nome de Lord Green estava em vermelho vivo. Isso era muito comum depois de PVP. Ter o nome vermelho era bastante problemático. A maioria dos NPCs não negociava com personagens de nome vermelho. Quando um personagem de nome vermelho morria, a perda de experiência e ouro era maior, e a chance de obter um equipamento era muito maior. Ishio e Sumushin foram os que mais mataram outros jogadores. Tandhou também matou 4. Mas, depois de um longo período sem que nada acontecesse, seu nome vermelho praticamente desapareceu. Já o Lord Green de Ishiva era diferente. Ele nem sabia quantos jogadores havia matado e não fazia ideia de quando seu nome vermelho sumiria. Você precisa ter cuidado, disse Shenhu. Ignorando tudo mais, a conta de Ishio continha uma arma de prata. Se ele morresse e perdesse a arma, seria extremamente ruim. Sim, tome cuidado. Não deixe que os monstros te matem. Ishio se levantou e disse: O que você está falando? Vou descansar. Vou deixar minha conta aqui. Me ajude a vigiá-la, disse Ishio. O quê? Se você vai dormir, então faça logout, disse Shengu. Não posso fazer isso. Os jogadores das outras guildas ainda estão subindo de nível. Preciso deixar minha conta lá para pressioná-los um pouco, disse Ishio. Maligno demais. Tandhou havia eliminado seu monstro e entendeu o que Ishio quis dizer. Enquanto a conta do Lord Green estivesse online, significava que o Lago das Mil Ondas era inseguro e os jogadores da guilda precisavam ter cuidado. Mesmo que não fosse uma ameaça real, já que Ishio não controlava, eles ainda assim ficariam voando ao redor nervosamente. A pressão de um especialista ali presente era difícil de suportar. Não faça isso. E se eles atacarem? Shengu estava com muito medo de assumir tal tarefa. Que piada. Quem vocês pensam que eu sou? Eles não ousariam tomar a iniciativa de me atacar, disse Ishio. Como é que eles não se atrevem? Eles têm a vantagem numérica. Mesmo que tivessem ousado antes, depois da noite passada, não ousariam mais. Ishio riu e acrescentou: só não saiam da água. Chingu sentou-se nervosamente no lugar de Ishio e controlou Lord Green de forma um tanto desagitada. Você não precisa brincar com ele. Pode fazer o que quiser. Só não deixe os monstros me arranharem até a morte. Em outros momentos, você pode deixá-lo flutuando, disse Ishio. Isso é muito falso. Eu vou controlá-lo. Shengu pegou Lodelin e começou a lutar contra monstros na água. Ela não estava muito familiarizada com esse personagem, mas personagens comuns também tinham habilidades de lançador. No evento de Natal, Shengu aprendeu a mudar as formas do guarda-chuva das mil chances. Depois de mudar para a forma de arma, a sensação foi praticamente a mesma. O guarda-chuva das mil chances era extremamente poderoso, então eliminar os monstros era fácil. Shengu também não era iniciante. Sua habilidade em combate aquático não era boa, mas os monstros eram burros, então mesmo que ela não conseguisse se mover ou desviar, não era um problema. Shengu matou alguns monstros e descobriu que era uma tarefa fácil, então relaxou e acenou com as mãos para Ishio. Está bem. Pode ir em frente. Devo deixá-la ficar e flutuar também? Perguntou Tandhou. Claro. Se você morrer, morreu. Não importa. Shengu não virou a cabeça. Ela estava concentrada em controlar o Lord Grimm. Ah! Ishio riu enquanto saía. Tandhou obviamente sabia que Shengu estava brincando e não ficaria brava com ela. Bagunçou o cabelo de Shengu e também saiu. Depois de alguns passos, olhou para trás e viu que Shengu ainda estava concentrada em controlar o Lord Grimm. Seu cabelo estava todo bagunçado, mas ela parecia não se importar. Os jogadores da guilda não sabiam do pequeno truque de Ishio. Seus personagens eram evoluídos em turnos. Depois de jogarem a noite toda, alguém assumiu o lugar deles. Claro, eles eram informados da situação atual. A ordem mais importante era que se encontrassem Lord Grimm.
deveriam correr o mais longe possível dele. Depois de ouvirem sobre o pesadelo daquela noite, as pessoas que assumiram o turno seguinte não ousaram ser negligentes. Os que saíram do turno tinham o ar cheios de inveja. Eles sentiram que Ikkyo precisava descansar, então, enquanto Lord Lin estivesse offline, tudo estaria em paz. Que situação maravilhosa! Todos esses especialistas entenderam o que significava ter sorte naquele momento. As pessoas que assumiram o turno seguinte continuaram jogando e permanecendo alertas. Elas também acharam que já era hora de Lord Gin ficar offline, então perguntavam sobre isso de tempos em tempos. 1 hora depois, ainda lá. 2 horas, e ainda estou lá. 3 horas, e ainda estou lá. Os novos jogadores também giravam constantemente suas câmeras em ciclos para ficarem Joe em tudo. Suas cabeças estavam girando e suas mãos doíam, mas Lord Green ainda estava lá. Alguém viu onde ele está? Perguntavam um ao outro. Não. Se você o vir, provavelmente já está morto. Disse outro. Sim, não vê-lo é uma coisa boa. Se você o vê, como ele não haveria? Isso não é necessariamente verdade, não é? Então você pode ir lá verificar. Dê uma olhada por aí e talvez você o encontre. Ah, deixa pra lá. Naquela manhã, mesmo sem terem encontrado Lord Gion, ele ainda era o assunto principal em todas as guildas. Os jogadores que haviam assumido o turno aguardavam impacientemente. Mesmo após a troca de turno, Lord Lin ainda estava online. Depois de descansarem, os líderes da guilda voltaram ao trabalho e também ficaram paralisados ao ouvirem a notícia. Após trocarem informações, eles souberam que ninguém havia sido atacado, mas não conseguiam dizer se isso se devia à sorte ou algum outro motivo. Talvez ele já tenha adormecido e seu personagem esteja simplesmente flutuando por aí. Será que isso é um blefe para nos pressionar? Que coisa desprezível. E já está na hora de ele se levantar também. Todos ficaram em silêncio. Potomed, ele está mesmo de pé. O membro da Guilda 301 fez uma carinha triste. Um dos nossos jogadores acabou de ser morto por ele. Não há nada que possamos fazer. Não temos como saber se ele está realmente jogando ou apenas sentado ali. Não nos mexemos, pode ser apenas uma armadilha para nos atrair. Ó grandes deuses, ajudem-nos a subjugar esses demônios. Gritaram todas as guildas. Capítulo 385, tirando vantagem da situação. Eles podem não ter sofrido perdas, mas estiveram em uma situação de alta pressão. Cada uma das principais guildas realizou uma reunião com seus 10 membros de elite do servidor, dizendo isso para não temerem os perigos. Eles deveriam subir de nível obstinadamente, suportando a forte pressão e resistindo aos ataques terroristas de Lord Guillermo. Eles deveriam lutar até o fim. A reação à reunião foi mediana. Esses líderes sindicais ignoraram o cansaço e o nervosismo causados por esse tipo de pressão. Estavam mais focados nos resultados. Diante das dificuldades encontradas durante o processo, só conseguiam dizer persistir, persistir e persistir. Se não fosse uma guilda apoiada por um clube, ninguém daria ouvidos. Jogar era para relaxar e se divertir. Quem se esforçaria tanto por um jogo? Mas, uma vez que os clubes estavam envolvidos, o jogo deixou de ser apenas um jogo. Tornou-se um trabalho e uma razão para lutar por ele. Mesmo que o incentivo dos líderes da guilda não surtisse muito efeito, deixava clara sua postura em relação a isso. Os membros da elite só podiam seguir as ordens e se preparar para o pior. No café rap, Ishio tocou de lugar com Chengu depois de acordar. Naquela manhã, Chengu não havia matado ninguém, mas já havia lhe dado bastante experiência. Assim que Ishio trocou de lugar com ela, ele imediatamente começou sua operação. Ele matou monstros enquanto explorava o local e, em seguida, rapidamente encontrou um jogador da Guilda 301 que foi eliminado sem problemas. Tanho também se levantou quase ao mesmo tempo que Ishio. Ela não foi direto para o jogo, porém. Em vez disso, foi tocar de turno na recepção. Ishio viu isso e ficou surpreso. Nos últimos dias, ele estava muito envolvido com o desenvolvimento da guilda. Ele sentia que algo estava errado. Quando viu Tang-Ho assumir um turno, ele de repente se lembrou, ele não assumia um turno desde o fim de Semana das Estrelas. Ishio começou a suar profusamente. Ele olhou para Shengu. Não havia como Shengu não saber que ele não havia trabalhado nos últimos dias, e mesmo assim não tinha dito nada a respeito. Eu digo, Ishio abriu a boca para falar. Alaeme. Shengu virou a cabeça. Quem assumiu o turno da noite nestes últimos dias? Ishio tentou falar vagamente sobre o assunto, sem chegar ao ponto principal. Você não precisa se preocupar. Shengu foi muito mais direto. Então eu. Isso. Desenvolver a guilda e criar a equipe é seu trabalho. Shengu cerrou o punho.
O quê? Por que você não parece feliz com isso? Xingu estreitou os olhos para Yeshil, que parecia querer dizer algo. Nada. Só achei que você tivesse obtido um bom lucro, disse Yeshil. Eu. Que lucro? Xingu estava perplexo. O salário de gerente de café no turno da noite é bem razoável. Mas agora você quer que eu faça isso por esse salário? Não é esse o meu valor. Disse Ishio. Que besteira. Você está se aproveitando de mim. Depois de descobrir a identidade de Ishio, a tolerância de Xingu por ela claramente aumentou. Muitas coisas se tornaram mais agradáveis de se ver. Ela não se irritava há um bom tempo. Não pude deixar de mencionar isso, disse Ishio. Xingu ficou olhando fixamente por um instante. Sua mente fervilhava e ela percebeu que Ishio não estava errado. Ele era um especialista em sua área. Como um deus de nível superior em Glory, ele tinha apenas um status normal como gerente de café. Mas se você quisesse que ele jogasse Glory, ele seria muito mais valioso e seu valor seria naturalmente muito diferente. Então, o que você quer? Xingu estava um pouco inquieta. Se tivesse que pagar a Lixil de acordo com seu status profissional, teria dificuldades em arcar com o prejuízo. Nada. Eu só estava comentando, disse Yeshil. Você quer um aumento? Perguntou Xingu sem muita convicção. Yeshil recebia o salário de gerente de um café. Mesmo que seu salário fosse 10 vezes maior, não seria suficiente para o seu status de deus profissional. Não precisa, não precisa. Comida e abrigo já bastam. Ishio assentiu com a cabeça. Shengu viu Ishio voltar para o jogo. Ela não sabia o que dizer. Virou a cabeça e jogou um pouco, quando de repente percebeu algo. Ele havia iniciado a conversa. Pelo tom de voz, parecia que ele se sentia mal por não ter trabalhado nos últimos dias. Porque ela sentia que estava errada e que estava se aproveitando dele. Ah, mais uma. Justo quando Xingu estava prestes a dizer algo, Ishio a interrompeu. Ela se apressou em olhar para a tela de Ishio. Lord Gin avançava bravamente em direção a uma figura à distância. Mas, à medida que a distância diminuía e ele via a etiqueta acima da cabeça do personagem, Ishio ficou desapontada. Ele não é um. Existiam 12 guildas no Lago das Mil Ondas. Além da Guilda das Mil Criações e da Guilda dos Atiradores de Cavalos, havia outras 94. Nem todas eram alvos de Yeshil, pois algumas não haviam participado do conflito. Havia também a Guilda do Riacho Azul e a Guilda da Ambição Tirânica, que haviam pago por proteção, então Yeshil não as atacaria. O jogador à sua frente não era um alvo. Você não encontrará muito se procurar dessa forma, disse Shenwu. É assim mesmo. Ishio disse enquanto clicava no nome de Blue River em sua lista de amigos. Qual é a situação? Que situação? Blue River acrescentou 3 pontos de exclamação para expressar suas emoções. Você descobriu o paradeiro de algum alvo? Perguntou Ishio. Que alvos? Você sabe. Isso também é para o seu benefício. Por que você está hesitando? Escreveu Ishio. Blue River estava sombrio. Ele tinha razão. Revelar o paradeiro dele certamente beneficiaria a guilda. Mas porque ele sempre tinha a sensação de que precisava resistir. Basta o ar para o Tyrannical Ambition. Eles são tão comunicativos. Ishio disse enquanto controlava Lord Grimm. Ele não havia perguntado apenas a Rio Azul. Também havia perguntado a Noite Fia de Ambição Tirânica. Noite Fia foi muito mais cooperativa que Rio Azul e contatou todas as elites do Lago das Mil Ondas. Ao receber a mensagem de Ishio, sua primeira pergunta foi sobre algo que o intrigava. Deus, você não estava online de manhã? Tínhamos pelo menos 3 relatórios pela manhã. Que pena. Ah, e agora? Perguntou Ishio. Apenas um. Diga-me. Eu irei, respondeu Ishio. Old Knight enviou alegremente a Ishio o nome e suas coordenadas. Ishio partiu para lá, enquanto encorajava Blue River. Além dessas 2 guildas, havia outras 3. No entanto, essas 3 guildas estavam em uma posição neutra. Elas não tinham nada a ganhar com esse tipo de conflito, então não se envolveram. Assim como não ajudariam as guildas a pressionar o Lord Gim, elas também não ajudariam Lord Gim a se meter com as outras guildas, então Michiel não as procurou. Com o relatório de Noite Fia em mãos, ele rapidamente encontrou e eliminou o alvo. Ishio pegou um bloco de notas e anotou algo. Shingu voou e viu uma lista de personagens de 7 guildas. Cada vez que um personagem era morto, Ishio adicionava um símbolo X ao nome. Que tragédia para o Castelo Nebuloso. Os personagens deles tinham várias marcas ao lado. O jogador de Mishicastlia ainda está aqui. Shingu não pôde deixar de perguntar. Eles haviam sido mortos de forma tão drástica. Não encontrei nenhum, disse Yeshil, abrindo novamente sua lista de amigos. Deixa-me perguntar por aí.
Você ainda está upando no Lago das Mil Ondas? Ishio mandou uma mensagem para Azimist. As bochechas de Azimist estavam manchadas de lágrimas. Aquilo só podia ser um tipo de arrogância. Ele ensinou que eles eram indefesos e que só lhes estava se esconder. O que você pretende fazer? O coração de Azimist estava apertado, mas sua resposta soou firme. Nada demais. Meu amigo só queria saber. Ishio disse, virando-se para o ar para Shingu. Shingu já estava completamente sem palavras, observando a cena. Não aceitaremos seus termos. Azimist cumpriu as ordens do líder geral da guilda. Que coincidência. Eu também não vou, respondeu Ishio. Azimist chorou ainda mais. Como assim? Você também não vai? Nossos jogadores estão sofrendo e você provavelmente só pensa em como isso é divertido. Cuidado. Não deixe que eu esbarre em você. Ishio enviou outra mensagem ameaçando Azimist. Azimist deu um pulo de susto e fechou o aplicativo de mensagens para verificar os arredores. Ele girou 3 vezes antes de confirmar que não estava por perto. Quando isso vai acabar, Azimist refletiu sobre sua experiência e continuou a matar monstros. Mesmo em circunstâncias normais, sem ninguém os aterrorizando enquanto subiam de nível, ainda levariam alguns dias até que pudessem deixar o Lago das Mil Ondas. Do lado da ambição tirânica, embora demonstrassem grande entusiasmo em fornecer relatórios a Ishio, não o consideraram um aliado. Ignorando tudo mais, sua identidade como um braço da tirania os tornava inimigos eternos. Houve alguma reação da dinastia excelente? Jiang Yu não havia esquecido seus pensamentos iniciais. Não parece, disse Cold Knight. Será que aqueles idiotas não entenderam que ninguém consegue lidar com Nikkil? Murmurou Jiang Yu. Num piscar de olhos, o dia passou e gradualmente deu lugar à noite. Cada vez mais jogadores começaram a entrar online, mas o Lago das Mil Ondas permanecia o mesmo. O lago pitoresco continuava tão belo quanto antes. Mas para a maioria dos jogadores ali presentes, o lago estava repleto de perigos. Naquela tarde, os jogadores que estavam subindo de nível no Lago das Mil Ondas morreram 11 vezes. As 7 guildas confirmaram repetidamente os relatos para entender a situação. Se esse recorde tivesse sido alcançado inteiramente por acaso, então ou a sorte do adversário foi extraordinária ou havia algo mais acontecendo. Será que alguém está nos traindo? Eles não eram idiotas. As guildas só trabalhavam em benefício próprio, então era fácil para eles pensarem em algo assim. Foi por isso que, mesmo sendo oponentes, eles fizeram uma aliança. Fazer uma aliança pelo menos garantia que ninguém pioraria as coisas. Mas algumas guildas estavam fora de sua aliança e essas guildas foram as primeiras a levantar suspeitas. Podiam suspeitar delas, mas não tinham provas. E mesmo que tivessem provas, e daí? Não poderiam iniciar uma guerra entre guildas por causa disso, poderiam? Não havia grandes guerras entre as principais guildas há muito tempo. Isso se devia às outras guildas. Quando duas guildas lutavam, quem se beneficiava da guerra não eram elas. Esse raciocínio era algo que todo líder de guilda entendia depois de tantos anos competindo entre si. Podemos suportar uma perda dessas. Mas essas guildas traiçoeiras são terríveis demais, disse Arisaema, do Jardim de Evas, com ódio. Capítulo 386 Exploração. Qual guilda estava vazando informações pelas costas? O nível de suspeita em relação às outras guildas podia ser dividido em diferentes categorias. Por exemplo, as guildas relativamente mais fracas, que queriam evitar qualquer envolvimento no conflito, eram menos suspeitas. A guilda Bluebrook e a Tyrannical Ambition estiveram envolvidas com todas as outras desde o início, mas depois cortaram a comunicação com elas. Sem dúvida, eram as mais suspeitas. Não podemos deixá-los ir, exclamou um líder da guilda. Sim, se eles quiserem aceitar os termos, tudo bem. Mas se eles ficarem como patas de cachorro depois de aceitarem os termos, não podemos permitir isso. Não podemos permitir esse mais um. Não podemos permitir esses mais dois. Não podemos permitir esse mais 10.086. Os líderes gerais de 7 das principais guildas estavam furiosos. Os líderes das guildas do 10º servidor, no entanto, pareciam mais calmos. Enquanto observavam em silêncio a discussão entre essas guildas sobre como lidar com a guilda Riacho Azul e a ambição tirânica, de repente sentiram a necessidade de extravasar sua raiva. Não havia nada que pudessem fazer contra Rikyu, mas a guilda Riacho Azul e a ambição tirânica poderiam se tornar seus alvos fáceis. O quê? Você morreu. Blue River ficou indignado ao receber o relatório de Thundering Light. Depois de criar uma guilda, ele já estava tramando e usando truques sujos. Pensando nisso, Blue River clicou no nome de Lord Grimm e enviou-lhe uma carinha furiosa. Em seguida, perguntou: o que está acontecendo? Por que você matou o meu jogador?
Disse Blue River indignada. Você cometeu um erro. Que vergonha. Blue River não imaginava que o outro lado fingiria que nada tinha acontecido. Nesse instante, ele recebeu uma nova mensagem. Era de Thundering Light. Ele não havia sido morto por Lord Grimm, mas sim por um dos jogadores do Jardim de Evas. Jardim de Evas Blue River estava atordoada. Será que foi outra guilda? A mensagem de Ishio chegou na hora certa. Como você sabia? Vocês os traíram. Como eles não poderiam se vingar? Perguntou Ishio. Blue River quase se engasgou. Tinha sido ele quem o incentivara a trair os outros. Agora, falava como se não tivesse nada a ver com aquilo. Depois de ficar furioso por um instante, Blue River de repente percebeu. Você sabia que isso ia acontecer? Quem não saberia? Respondeu Ishio. Vocês nos pediram propositalmente para entregar relatórios a fim de nos levar a brigar dessa forma, argumentou a Blue River. Você está pensando demais. Os relatórios beneficiaram ambas as partes, então era algo que deveria ser feito, disse Ishio. Vocês obtiveram muitos benefícios, mas nós nos deparamos com problemas, disse Blue River. Isso também é problemático para mim, disse Ishio. Que problema? É. Meu nome vermelho ainda não desapareceu. A resposta de Ishio pareceu hesitante, convencendo Blue River de que essa dificuldade era algo que o outro lado havia se esforçado muito para inventar. Muito malvado, murmurou Blue River. Quantos membros da sua guilda morreram? Ishio começou a discutir o assunto de forma adequada. Um só não basta? Se isso é suficiente ou não, não cabe a mim decidir. Blue River tossiu sangue. Depois de pegar seus materiais, devo ajudá-los com algumas coisas. Se forem atacados novamente, podem trazê-los para mim, continuou Ishio. Só nesse momento Blue River entendeu. Ele havia sido muito superficial em seu raciocínio. Depois de criar um conflito, isso ainda poderia ser feito. Os jogadores da guilda Bluebrook se tornaram sua isca. Mas o que a guilda Bluebrook poderia fazer a respeito? Se não fizessem nada, não conseguiriam lidar com os desabafos da aliança de guildas. Se fizessem o que era ordenado, atrairiam muito ódio das outras guildas. Isso também seria ruim. Além disso, os líderes gerais da guilda eram os mesmos que gerenciavam a guilda no 10º servidor. Era possível que a luta aqui se estendesse ao domínio celestial. Embora as principais guildas sempre tivessem lutado sem parar, lutar como poucos contra muitos nunca havia acontecido antes. Todos sempre foram cautelosos e nunca atraíram a inimizade de duas guildas simultaneamente. Mas agora, eles provocariam 7 guildas ao mesmo tempo. Tal força era algo contra o qual nenhuma guilda conseguiria se defender sozinha. O que fazemos? Essa era uma questão de grande preocupação. Blue River também não queria tomar uma decisão precipitada, então foi procurar o líder de sua guilda, Chandin Spin. Além disso, ele sentia que a situação era complicada. Não achava que conseguiria explicá-la com clareza suficiente por meio de mensagens breves, como Chandin Spin fazia no chat, então decidiu falar com ele por voz. A mesma situação havia se abatido sob a tiranical Ambition. Após saber que um de seus jogadores de elite havia morrido, mas não pelas mãos de Lord Grimm, a Cold Knight rapidamente percebeu a gravidade da situação. É claro que ele não seria como Blue River e perguntaria a Lord Grimm. Em vez disso, ele foi diretamente contatar Jandio. Pedi que enviássemos relatórios foi uma armadilha, lamentou Noite Fria, foi culpa minha. Fui precipitado demais para tirar vantagem e não esperava que algo tão óbvio acontecesse. Não após ouvir o relato e a autocrítica de Noite Fria, Jandio fez uma longa pausa antes de proferir essa única palavra. Noite Fria não entendeu o que ele queria dizer com não, então esperou que Jandio continuasse. Assim que aceitamos os termos, enquanto outros não, caímos na armadilha dele, disse Jandio. Ele realmente merece ser chamado de o deus mais experiente de Glory. E uma enciclopédia. Ele não só é habilidoso no cenário profissional, até mesmo em batalhas de guildas no jogo, como também nos ensinou uma boa lição. Ele explorou a maior fraqueza entre nossas guildas. No fim das contas, somos todos concorrentes. A única razão pela qual trabalhamos juntos é por nossos interesses mútuos. Não temos amigos. Desde que fizemos escolhas diferentes, estávamos destinados a suspeitar uns dos outros. Pedir que enviássemos relatórios é apenas uma das maneiras. Mesmo que ele não usasse isso, encontraria outras formas de semear dúvidas entre as guildas. Isso é algo sobre o qual não podemos fazer nada. A forma como trabalhamos determinou nossa natureza. Isso não pode ser mudado. Jiang Yu disse. Nenden o interrompeu. Todos perceberam quão impotentes estavam naquela situação. E agora, o que fazemos? Perguntou Noite Fia. As coisas já estão assim. As outras guildas também não vão parar.
Não podemos nos explicar a menos que trabalhemos juntos com eles para lutar contra Lord Grimm, disse Jiang Yu. Isso Cold Knight conteve a voz embargada. Eles já haviam pago pelos materiais para garantir que pudessem subir de nível em segurança. Lord Grimm não lhes causava problemas, mas as outras guildas sim. Se eles se voltassem para lutar contra Lord Grimm, ele obviamente não revidaria, pois já haviam me dado os materiais. Tudo voltaria a ser como era antes. As guildas que aceitaram os termos teriam desperdiçado seus materiais. As guildas que não os aceitaram sofreram perdas com mortes e pressão. A Tyrannical Ambition tinha o mesmo estilo que sua equipe Tyranny. Recuar não era da sua natureza. Quando escolheram concordar com os termos de Lord Grimm, essa decisão já havia sido difícil de suportar. Além disso, eles tinham planos para o que fazer a seguir. Mas agora, a Tyrannical Ambition estava sendo forçada a chegar a um acordo com a Aliança de Guildas. Era difícil dizer se eles tinham algum plano para depois disso. Isso fez Cold Knight se sentir desconfortável, como se tivesse engolido uma mosca. Ele acreditava que seu líder de guilda, Jiang Yu, estava se sentindo da mesma forma. Já que as coisas estão assim, talvez seja melhor sermos mais minuciosos, disse Jiang Yu de repente. Ah, vamos nos aliar a Li Qiu, disse Jiang Yu. Isso não é bom, certo? Old Knight disse apressadamente, e quanto ao domínio celestial e aos outros servidores. Se fosse apenas o 10º servidor, aliar-se a Ikkil para intimidar as outras guildas seria uma decisão muito fácil. Mas o problema era que o 10º servidor representava apenas uma parte da influência das principais guildas. Ikkil era atualmente um grande problema ali, mas não afetaria os outros servidores. Uma ação ali poderia afetar todos os outros, e as consequências seriam graves. No domínio celestial e nos outros servidores, se essas guildas se aliassem e atacassem, os dias da ambição tirânica se tornariam muito difíceis. Só nos resta tentar e ver o que acontece, disse Jiang Yu. Não se precipite, líder da guilda, aconselhou Noitifia. Ele achava que Jiang Yu não conseguiria conter sua raiva e estava prestes a explodi-la. No final, Jiang Yu enviou um emoji sorrindo. Parece que você ainda não entendeu. O quê? Old Knight ficou surpreso. Essa sequência de eventos provavelmente estava nos cálculos de Ikkil, disse Jiang Yu. Noitifia encarava o vazio. Somente trabalhava 1000 por hora. O equilíbrio entre as guildas se mantém há muitos anos. E com a base de cada uma, destruir uma guilda pela raiz é impossível. É por isso que as guildas evitam se envolver em conflitos de grande escala. Matar 1000 inimigos significa perder 800 soldados. Se um conflito assim acontecesse, seria difícil até mesmo dizer quais vantagens se obteriam com a vitória. Em vez de uma troca de favores, seria melhor se todos se desenvolvessem juntos em harmonia. Seria realmente difícil lidar com uma aliança entre as 7 guildas, mas elas também não ganhariam muito. É como se o Massarico e a Amejo guerreassem juntos, enquanto o pescador captura os dois. Só um idiota faria uma coisa dessas. Você acha que os líderes das guildas são idiotas? Disse Jiang Yu. Isso, mas se houver uma chance Noitifia ainda estava preocupada. Não há a menor chance. Qualquer guilda que fizesse uma coisa dessas já teria falido. Jiang Yu estava extremamente confiante. Então você está dizendo? Trabalhem em conjunto com Nikkil. Se encontrarem um alvo, informem-no. Se estiverem perseguindo vocês, procurem-no. Mantenham nossos jogadores juntos. Se eles ousarem se reunir em uma área dependerá da coragem deles, disse Jiang Yu. Certo, entendi. Agora que havia compreendido a direção geral, Noitifia podia deduzir os detalhes. Primeiro, vamos pedir ajuda do Ikkil para derrotar esses caras. Vamos fazê-los provar o que é o inferno. Ao mesmo tempo, isso vai impulsionar o Ikkil. Não acredito que a excelente era vai expulsar o Ikkil e depois ficar de braços cruzados enquanto ele volta com tudo para o cenário profissional. Vocês querem bancar o pescador enquanto o Massarico e a Marisco brigam? Vamos aproveitar essa chance para matar 2 caques com uma flecha só. Ikkil, você também é uma carta na manga. Capítulo 387, ainda em funcionamento. Jiang Yu analisou a situação com clareza. Com um plano definido em mente, decidiu formar uma aliança temporária com Nikkil e iniciar um conflito com seus antigos aliados. Quanto à guilda Riacho Azul, a guilda Primavera Mutável também tinha muitos anos de experiência. Não era difícil prever o rumo que os eventos tomariam. Seu raciocínio era o mesmo de Jiang Yu e ele tomou uma decisão semelhante. Os outros líderes de guildas desses 2 servidores estavam todos preocupados com o impacto que a decisão teria no geral. Os 2 líderes gerais das guildas perceberam que um conflito violento nos dias de hoje não seria uma boa ideia, especialmente com um deus como Ikkil tentando retornar.
A dimensão que tal conflito tomaria poderia ser vista pelos números lamentáveis dessas décimas guildas de servidor. Embora as guildas de elite tivessem uma base muito mais sólida no domínio celestial do que no décimo servidor, e Kill também teria uma popularidade que não possuía no décimo servidor, elas precisavam tomar precauções em todas as áreas contra esse oponente. Como poderiam dar a ele qualquer chance de se aproveitar delas? Somente após ponderar os prós e os contras, os dois líderes gerais da guilda puderam ficar tranquilos e ordenar corajosamente que os membros de elite do décimo servidor se aliassem a Kill. Entendido. Assim que todos ouviram a ordem, começaram imediatamente a cumpri-la. Deixaram de se concentrar em uma área específica para subir de nível e passaram a vagar por toda a área de Up. A diferença entre as duas guildas era que a Tyrannical Ambition se movia em um grande grupo, enquanto a Bluebrook Guild não exigia isso, então seus membros tinham liberdade para fazer o que quisessem. Aqueles que desejassem formar grupos podiam fazê-lo e subir de nível juntos. Aqueles que preferiam subir de nível sozinhos, como a Blue River, continuavam a proteger uma única área. Blue River não vagava por aí. Ele admirava profundamente a análise de Shandin Spin, mas não demonstrava isso. Só de ouvir aqueles cálculos e planos, já se sentia cansado, quanto mais pensar neles com cuidado. Quando jogava no Guild App por alguns dias e cuidava dos novatos como uma espécie de babá, não precisava se preocupar tanto em enganar uns aos outros. Era muito mais divertido. Suspiro Blue River não sabia por que suspirou e continuou a eliminar os monstros mecanicamente. Ele não sabia como os outros estavam. Estava matando monstros há algum tempo, mas não tinha recebido nenhuma notícia. Provavelmente não havia nada acontecendo. Sei não, se alguém tivesse sido morto ou encontrado um alvo, ele seria quem falaria com Lord Glynn sobre isso. Como as coisas iriam terminar? Blue River caminhou um pouco e pensou nisso novamente. Ele estava começando a se distrair e diminuindo o ritmo de seus ataques. De repente, ouviu sons de água sendo agitada violentamente. Mesmo sem muita experiência em combates aquáticos, ele percebeu que aquele som não era normal. O experiente Blue River imediatamente assumiu a guarda. Seu personagem virou o corpo na água e ele observou uma bala passar perto dele. Apenas uma das balas foi desviada, as inúmeras outras o atingiram. Na água, poucos jogadores conseguiam se mover com tanta agilidade e desviar de ataques. O sangue que jorrou das balas desapareceu rapidamente. Blue River já havia virado seu personagem e viu um atirador de elite parado ali, apontando a arma para ele. O jogador do Ebergarden. Blue River reconheceu o jogador só pelo nome e não conseguiu conter um riso amargo. Ele não queria encontrar ninguém, mas eles foram procurá-lo e parecia que não o deixariam ir embora. Contudo, se a intenção fosse eliminá-lo, não enviariam apenas um jogador. Esses jogadores de elite, tanto em terra quanto na água, possuíam níveis de habilidade muito semelhantes. Além disso, Blue River era considerado um dos 5 grandes especialistas da guilda Blue Brook. Sua habilidade era excepcional entre os jogadores comuns. O oponente não teria tanta certeza de que um único jogador poderia derrotá-lo com facilidade apenas por ter feito o primeiro movimento. Isso era ainda mais verdadeiro para um antigo rival como Ebergarden. Blue River pensou com calma e não se apressou em atacar o atirador. Enquanto se movia, tirou a câmera do seu personagem e olhou ao redor. De fato, do outro lado havia 4 jogadores. Um deles era até mesmo o líder da guilda do 10º servidor, Plantago Cid. Os 4 aproveitaram a distração de Blue River e já o haviam secado. O motivo pelo qual o atirador atirou nele foi porque acreditavam que Blue River não tinha para onde fugir. Uma mensagem apareceu. Blue River olhou e viu que Plantago Cid havia enviado um emoji sorrindo. Blue River estava com preguiça de conversar com ele. Virou seu personagem e avançou imediatamente em direção a Plantago Cid. Plantago Cid não entrou em pânico. Ele não avançou para o confronto. Em vez disso, recuou lentamente e observou os outros 3 jogadores se aproximarem. Blue River também prestava atenção à sua esquerda e à sua direita. Ele não tinha confiança de que derrotaria Plantago Cid com apenas alguns golpes. Os outros 3 também não estavam longe. O atirador vinha atacando o tempo todo. Se Plantago Cid o atrasasse por um instante, eles conseguiriam secá-lo e sua morte seria certa. Plantago Cid também entendia isso. Recuar era apenas uma maneira de ganhar tempo. Ele não planejava ficar longe de Blue River o tempo todo. Vendo que seus 3 aliados estavam perto, ele interrompeu sua retirada e agitou a vassoura em suas mãos, lançando um jato de água. Blue River vinha avançando bravamente há algum tempo. Mas, quando se aproximou o suficiente para atacar, mudou repentinamente de direção e seu personagem mergulhou na água. Plantago Cid viu isso e imediatamente lançou um frasco de lava. Quando usado em terra, o frasco de lava criava um mar de fogo onde quer que se quebrasse. Na água, o efeito era diferente.
A lava que jorrava do frasco não incendiava a água, mas podia fazê-la bubuar. As ondas espalhavam a lava, fazendo-a flutuar por toda parte, transformando as águas em um verdadeiro lixão poluído. Se um personagem tocasse a lava sem chamas, ainda assim sofreria dano. Blue River entendeu isso. Mas, com sua habilidade, não tocar na lava não era fácil para ele. Blue River não queria perder tempo, então absorveu o dano e saiu correndo da lava. Plantago Cid já havia nadado até lá depois de lançar o frasco de lava. Sua própria habilidade não o prejudicaria. Vendo Blue River sofrer o dano e sair correndo da lava, ele acenou com os braços e lançou um manto das sombras na tentativa de imobilizar Blue River. Mas Blue River não estava correndo às séries. Ele percebeu os movimentos de Plantago Cid e, ao sair da lava, usou uma habilidade. Plantago Cid mal havia lançado seu manto quando viu a luz de uma lâmina atingi-lo. Já era tarde demais para se esquivar, e o golpe da espada o atingiu em cheio, lançando-o na água. Plantago Cid estava triste. Ele não tinha visto o ataque. Por quê? Porque as boas de sua lava haviam bloqueado sua visão. Com esse pequeno atraso, Blue River conseguiu sair da área de lava. Ele ficou com alguns pedaços de lava em si, mas isso não afetou sua velocidade de movimento. Perseguição. Hitou Plantago Cid para sua equipe, e os quatro correram atrás dele. Não é escapatória. Plantago Cid enviou uma mensagem para Blue River enquanto seu personagem erguia a cabeça e emergia da água. Ele era um bruxo, então podia usar sua vassoura para se mover ainda mais rápido do que um lançador usando tiro aéreo. Ele estava confiante de que poderia deter Blue River. Blue River ignorou Plantago Cid. Ao vê-lo correr sob a superfície da água, compreendeu sua intenção e imediatamente mudou de direção novamente. Plantago Cid estava na superfície da água, então não conseguia enxergar muito longe debaixo d'água. Ele só podia seguir a direção indicada pelos outros três jogadores. Quando Blue River mudou de direção, os três avisaram Plantago Cid. Mas a mensagem dele chegou um pouco devagar demais e Plantago Cid não sabia a que distância havia sido jogado para longe. Ele só podia esperar Blue River voltar à superfície para saber. Já era hora. Você ainda não vai subir para respirar? Plantago Cid mandou uma mensagem casual para Blue River. Aos olhos dele, a morte de Blue River era apenas uma questão de tempo. Estou chegando. Desta vez, Blue River respondeu inesperadamente. Assim que a mensagem foi transmitida, metade de um corpo emergiu da água. Se não era Blue River, que mais poderia ser? Plantago Cid viu isso e imediatamente avançou em sua vassoura. Assim que o rio azul surgiu, ele foi ver onde Plantago Cid estava. Nadou freneticamente, prestando atenção em onde Plantago Cid se encontrava. Ainda correndo, gritou Plantago Cid. Enquanto voava em sua vassoura, lançou um míssil mágico para tentar detê-lo. Apesar do dano sofrido, Blue River continuou a nadar freneticamente. Os três jogadores de Ebrigada também já haviam emergido. No entanto, eles não tinham vantagem em velocidade de movimento sobre Blue River. Depois de perseguirem-se debaixo d'água por tanto tempo, a distância entre eles era a mesma. Quando o atirador de elite emergiu, ele também usou uma técnica de arma aérea. Não se comparava a um canhão aéreo, mas era suficiente para se mover mais rápido do que um jogador nadando. Ainda em andamento. Ainda em andamento. Ainda em andamento. Plantago Cid gritava a cada vez que lançava um míssil mágico. Ele estava se divertindo bastante perseguindo-o. Gineb e Blue Rain eram aqui rivais, assim como Excelente era e Tirani. As guildas no jogo, naturalmente, compartilhavam da mesma opinião. Blue River também era uma das rivais de Plantago Cid. Naquele momento, persegui-lo era extremamente prazeroso. O míssil mágico pode até ser uma habilidade de nível baixo, mas vários golpes ainda assim reduziram bastante a vida de Blue River. Plantago Cid rapidamente alcançou sua vantagem de velocidade de movimento. Ele até começou a se sentir um pouco relutante. Achava que matar Blue River lentamente com um míssil mágico era muito divertido. Será que havia mesmo necessidade de parar Blue River? Ele não hesitou por causa disso. Foi apenas uma reflexão tardia quando alcançou o Rio Azul. Ao mesmo tempo, lançou um manto das sombras pronto para aprisionar o Rio Azul. Mas o Rio Azul deu uma cambalhota e mergulhou na água, desviando-se por pouco do manto das sombras. Que perda de tempo. Plantago Cid disse, impotente, continuem assistindo a ele. Sim, responderam os três, e então mergulharam na água. Digo, isto é bastante interessante. Para onde você pode correr? Perguntou a Plantago Cid a Blue River. Já era hora, respondeu Blue River. O quê? Plantago Cid ficou olhando fixamente por um instante. Uma mensagem surgiu. Plantago Cid abriu e viu os três caracteres simultaneamente. Lord Grimm. Capítulo 388. Mover uma pedra e tropeçar no próprio pé.
E o azul, que coisa desprezível. Plantago Cid de repente percebeu algo. E o azul estava vagando às cegas, esperando por ajuda. E a ajuda que recebeu foi excessiva. Tão excessiva que Plantago Cid ficou tão impotente que tudo o que conseguiu fazer foi rugir furiosamente sobre o lago. Logo depois, seu personagem perdeu o controle. Um jato d'água o ergueu e Plantago Cid foi lançado ao ar. Ele virou a câmera para observar a mesma situação que havia acontecido com seus três aliados. Como Lodgin havia conseguido lançar os quatro para o céu ao mesmo tempo, Plantago Cid não conseguia imaginar. No instante em que olhou para baixo, o quinto jogador emergiu da água. Em cima de sua cabeça estava o odioso nome de usuário Lord Grim. Plantago Cid só tinha dois pensamentos em mente. Primeiro, o quanto ele desprezava o Rio Azul. E em segundo lugar, como ele iria escapar. Tem que haver uma chance. Plantago Cid estremeceu. Lord Green era equipe, isso era fato. Mas eles tinham quatro jogadores. Se todos se dispersassem e corressem, pelo menos três deles conseguiriam escapar, certo? Quem seria o primeiro alvo, porém? Plantago Cid estava tentando adivinhar quando, de repente, viu que Lord Green havia decidido nadar em sua direção. Ele imediatamente quis chorar, mas pensando bem, não havia necessidade de adivinhar. Como líder da guilda, quem não o atacaria? Era preciso pensar em quem mais o oponente atacaria. Vendo que a decisão já estava tomada, Plantago Cid só podia assumir a responsabilidade como líder da guilda e gritar: corram logo. Correr para onde? Respondeu alguém. Essa voz era diferente, mas o tom era muito familiar. Plantago Cid a ouviu e teve vontade de arrancar os cabelos de raiva. Era a voz de Blue Rivet, mas o tom era o mesmo de quando ele a perseguia e lançava mísseis mágicos. Rio Azul, você não tem futuro. Eu te desprezo. Se tiver coragem, me enfrente num duelo. Gritou Plantago Cid. Blue River também não estava tendo vida fácil. Inicialmente, ele não queria ajudar Deus nem coletar informações para ele, mas os inimigos começaram a procurá-lo. Primeiro, os oponentes eram do Jardim de Evas e Blue River não gostava deles. Segundo, Deus havia lhe pedido informações naquele momento, então Blue River lhe deu um relatório porque era conveniente para ele. Como resultado, Deus lhe indicou uma direção a seguir. Blue River nadou freneticamente naquela direção e foi recebido de braços abertos. Num instante, a situação se inverteu, mas a denúncia de Plantago Cid deixou Blue River sem palavras. No fim, Ishio respondeu: 1 contra 1? Você acha que isso é uma partida competitiva? Neste jogo, são os muitos que oprimem os poucos. E você se diz líder de guilda. Sua capacidade de compreensão é muito limitada. Após dizer isso, Lord Guian recebeu a semente de Plantago que caía com um ataque. A cena que se seguiu aterrorizou aqueles que a presenciaram. Vai-se F asterisco D. Você pode me manter no ar para sempre, longe da água. Gritou Plantago Cid. Ele nem teve a chance de cair na água. Não se fascinem tanto por mim. Prestem atenção no jogador que está em suas mãos. Estou falando com você, mil criações. Gritou Ishio. Ar, ar. Respondeu alguém de outra direção. Mil criações havia se distraído e o oponente com quem lutava o tempo todo havia escapado. Ele o perseguiu apressadamente. Plantago Cid percebeu de repente que Lord Green não era o único oponente ali. Soft Mist, Thousand Creations e Blue River também estavam presentes. Cada um desses três havia cuidado de um de seus três irmãos. Plantago Cid ficou completamente sem palavras. Até mesmo um deus como Ikkyo estava brincando com os outros. O que ele poderia dizer? Por fim, Plantago Cid caiu na água. Sua saúde havia se esgotado e, com o coração relutante em aceitar isso, ele reviveu na cidade. Como vai? Vocês conseguem aguentar um pouco? Ishio se virou para perguntar aos outros três. Não adianta. Depressa, me ajude. Quem falou foi uma voz feminina, o que naturalmente significava que era de Soft Mist. Aqueles que a conheciam ficariam muito surpresos, pois como Tang Ho poderia dizer algo assim? Na verdade, era porque quem controlava Soft Mist não era Tang Ho, mas Shengu. Tang Ho estava trabalhando no caixa da recepção. Era horário de pico, então ela não tinha tempo para jogar. Consequentemente, Shengu aproveitou a oportunidade para jogar em sua conta. Shengu tinha grande respeito por Ikkyo, por isso gostava da classe Mago de Batar. Ela até havia upado uma conta de nível baixo, mas na verdade, nunca havia jogado a sério, então não estava familiarizada com a classe. Além disso, o oponente à sua frente era um membro de elite das maiores guildas. Ele era mais habilidoso do que ela, então lutar contra um deles seria extremamente difícil. Se continuasse lutando, seria ela quem morreria. Por sorte, Ishio era extremamente rápido. Levou menos de 1 minuto para derrotar Plantago Cid, e esse elite do Jardim de Evas não era capaz de vencer a experiente Shengu em menos de 1 minuto.
Ishio correu para ajudar e a situação imediatamente se tornou tão simples quanto mais um é igual a dois. Shingu também aproveitou a oportunidade para se vingar. No entanto, como ela estava na água e não estava familiarizada com a classe, muitas de suas habilidades atingiram o Lord Gin de Ishio. Felizmente, ataques de jogadores do mesmo grupo não causaram dano. Caso contrário, o Lord Gin provavelmente teria sofrido a mesma quantidade de dano que seu oponente. Com o segundo inimigo abatido, era a vez dos outros dois. Blue River lutava com firmeza, condando seu oponente. Por ora, a batalha estava equilibrada. Do outro lado, Thousand Creations perseguia seu adversário, que havia se distraído anteriormente. Ele se apoiava no bônus de velocidade de movimento de seu mago de batalha, concedido pelos perseguidores, para diminuir a distância gradualmente. Ishio viu isso e imediatamente controlou seu Lord Green para correr até o lado das mil criações, enquanto dizia a Shengu: vá ajudar o Rio Azul. Certo. Shengu ouviu e nadou até lá. Ela ergueu os braços e usou um dente de dragão. Mas as ondas atingiram e seu personagem se moveu para o lado. O dente de dragão, que deveria atingir o jogador do Jardim de Ervas, escorregou e foi em direção ao Rio Azul. Por sorte, o Rio Azul também havia se movido um pouco. O dente de dragão não o atingiu e passou por ele. Imã, de que lado você está? Gritou Blue River, surpresa. Desculpe. Foi um acidente. Shingu pediu desculpas, envergonhado. Me adicionem logo ao grupo. Me adicionem. Gritou Blue River. Lord Grim e os outros estavam no mesmo grupo, mas Blue River não. Ele ainda sofreria dano deles. Se o dente de dragão o tivesse atingido, seria o mesmo que se um inimigo o tivesse ferido. Convide-o para a festa. Shingu temia que Ishio não a ouvisse, então virou a cabeça para gritar com ele. Ishio estava perseguindo seu alvo e tentando interceptá-lo. Ele enviou um convite para a festa a Blue River, que o aceitou imediatamente. Shingu controlava a névoa suave e mantinha a distância do Rio Azul. Ela conhecia Ishio, então não fazia diferença. Mas diante de um estranho, Shingu não podia perder muita dignidade. Seus ataques seguintes foram muito mais cautelosos. A habilidade de Blue River já era superior à do seu oponente. Agora, com um pouco de ajuda, sua superioridade ficou evidente e ele rapidamente tomou a vantagem. O oponente também não queria lutar. Ele sabia que, por mais que lutasse, assim que Lord Green aparecesse, estaria morto e por isso tentara escapar o tempo todo. Contudo, Blue River era um jogador experiente e não me deu chance de fugir. Finalmente, após receber a ajuda de Shengu, o lutador de elite não conseguiu resistir até que Lord Gin chegasse e fosse derrotado pela espada de Blue River. E o azul, você é descarado. Esse irmão não se esqueceu de transmitir o espírito do líder da guilda quando ele morreu. Ouvir aquilo na frente de uma dama foi bastante constrangedor para Blue River. Shengu, porém, não se importou. Vendo que o oponente havia sido derrotado, ela imediatamente olhou na direção de Ishio e Thousand Creation. Como estão as coisas por lá? Você acha que há algum suspense? Blue River não estava nem um pouco preocupada. Que idiota! Por que estou assistindo assim? As palavras de Shengu deixaram Blue River um tanto confuso. Shengu virou a cabeça para olhar para a tela de Ishio. Ishio acabara de alcançá-los. E, como Blue River havia dito, não havia suspense algum. Uma série de ataques foi desferida. Aos olhos de Shengu, a ajuda das mil criações só arruinou a beleza do momento. Vocês já terminaram por lá? Ishio eliminou facilmente o jogador restante e perguntou a Shengu. Certo. Shengu fez um sinal de positivo com o polegar. Ishio assentiu com a cabeça e enviou uma mensagem para Blue River. Nada mal, nada mal. Atrair 4 jogadores de uma vez. Você era um ótimo provocador. Blue River ficou sem palavras. Continue com o bom trabalho, disse Ishio. Ainda sem palavras. Não tenho muito medo. Há muitas opções na água. A maioria dos jogadores também não é boa na água, então, contanto que você consiga sobreviver por um tempo, eu poderia avançar rapidamente, disse Ishio. Por nivelar Blue River não quis dizer nada. Pode ir em frente, pode ir em frente. Se surgir alguma coisa, me ligue, respondeu Ishio. As más ações da Blue River foram naturalmente expostas pela Plantago Seed. As 7 principais guildas condenaram a Blue River, mas com o passar do tempo, descobriram que a Blue River não era a única a fazer isso. Todos os jogadores da Blue Brook Guild e da Tyrannical Ambition faziam o mesmo. Essas duas guildas entraram na luta novamente. No entanto, desta vez, estavam do lado de Lord Grim e intimidavam as outras guildas. Isso deixou as 7 guildas mais poderosas ainda mais furiosas, mas não havia nada que pudessem fazer. Matar um jogador na água não era fácil para elas. Agora, os jogadores dessas duas guildas podiam pedir ajuda a Lord Grim caso fossem atacados.
Para um deus como Ikkyo, ele não estava agindo de forma apropriada. É como uma criatura invocada aparecendo sempre que chamado. Os jogadores daquelas duas guildas não eram mais seus alvos, mas Shinso e Isuka. Os mais descarados eram os que serviam de isca agindo com extrema arrogância. Eles percorriam o Lago das Mil Ondas exibindo-se. Qualquer peixe que encontrassem era perseguido. E então, Lord Gin era rapidamente invocado e o peixe era capturado. Os jogadores das 7 principais guildas choraram. Inicialmente, eles queriam se esconder cuidadosamente dos poucos jogadores da guilda feliz. Mas o número de jogadores dos quais precisavam se esconder agora era muito grande. Atacar os jogadores dessas duas guildas era como mover uma pedra para tropeçar no próprio dedão do pé. Fez alguma diferença? O líder de guilda ainda se consolava. Aquelas duas guildas já tinham escolhido ficar daquele lado. Mesmo que não as tivéssemos perseguido, elas teriam ajudado Lord Green a nos procurar. Se fomos ou não matá-las, não importava, não é? Não fez diferença, mas o problema é que não podemos nos comparar com Nikio na água. Não só não conseguimos a virada, como sofremos ainda mais perdas. Quantos dos nossos jogadores morreram hoje? Todos ficaram em silêncio. Não tinham coragem de contar quantos jogadores haviam morrido. Por outro lado, Ishio anotava cada morte em seu caderno. Capítulo 389 Teses Coos. As 7 principais guildas persistiram sob a pressão crescente. Elas acreditavam que a guilda Bluebrook e a ambição tirânica já haviam informado Lord Gin sobre seu paradeiro há muito tempo, então a situação geral não havia mudado muito em relação a antes. No entanto, foi um erro da parte delas deixar seus jogadores tomarem a iniciativa de procurar problemas. No fim, o problema residia em sua vulnerabilidade na água. Elas não tinham como eliminar seus alvos com rapidez suficiente, dando a eles tempo para ganhar tempo até a chegada de Lord Guillaume. Os líderes dessas 7 principais guildas eram todos muito flexíveis. Assim que perceberam que suas ações não estavam funcionando, desprezaram a guilda Bluebrook e a ambição tirânica e mudaram seus planos decisivamente. Passaram então a manter seu plano anterior de se esconder e não tomaram a iniciativa de atacar. As idas e vindas só causaram mais problemas para eles. O grupo de Ishio estava completamente despreocupado. Eles continuaram a subir de nível enquanto vagavam pelo mapa e relatavam suas situações. Qualquer inimigo que encontrassem era eliminado. Um pouco mais tarde naquela noite, Sumo Shin entrou online. Com outro assassino extremamente poderoso, a pressão só aumentou para essas 7 guildas principais. O tempo passou. O grupo de Ishio estava tão feliz como sempre. A guilda Riacho Azul e a ambição tirânica também estavam em alta. Contra outras guildas apoiadas por clavas, esse tipo de pressão que exerciam, que fazia seus oponentes fugirem à vista sem qualquer intenção de lutar, era algo que realmente não sentiam há muito tempo. Eles sentiam profundamente, por experiência própria, como era confortável se refrescar à sombra de uma grande árvore. A meia-noite chegou e, finalmente, era hora de as masmorras serem renovadas. Os jogadores das 7 melhores guildas estiveram tensos o dia todo. Explorar masmorras geralmente era o momento em que precisavam se concentrar e focar, mas agora parecia um momento de descanso. Na masmorra, não precisariam se preocupar com alguém surgindo do nada e os atacando. Masmorra. Masmorra. Os membros de elite das guildas comemoravam ansiosamente. Finalmente podemos descansar. Os líderes das guildas filiais das 7 melhores guildas murmuraram em seus corações. Eles faziam parte das equipes de elite e estiveram tensos como os outros durante todo o dia. Formem 2 grupos de 4. Os membros mais graduados da guilda transmitiram a ordem. O PV não era um problema para jogadores do nível deles. Um grupo de 4 conseguiria concluir uma masmorra com facilidade. No entanto, não havia chance de baterem o recorde da masmorra. Mas, com as condições atuais, entrar na masmorra era como tirar férias. Eles não tinham energia para se esforçarem ao máximo para bater o recorde. Os líderes das guildas filiais dessas 7 guildas de elite não imaginavam que suas ordens para realizar essa missão teriam um impacto tão devastador em suas guildas. Após concluírem suas primeiras incursões, foram emboscados. Contra especialistas de alto nível como Sumo Shen e Ishio, eles sequer tiveram a chance de entrar na masmorra novamente. 2 equipes foram dizimadas por esses 2 jogadores. Nas outras entradas da masmorra, jogadores das guildas Tanhou, Thousand Creations, Bluebrook e Tyrannical Ambition aguardavam para emboscá-los. Graças à sua superioridade numérica, conseguiram eliminar mais 2 equipes. Uma incursão em uma masmorra resultou na eliminação de 4 equipes. As 4 equipes pertenciam a 4 guildas diferentes, o que imediatamente enfureceu essas 4 guildas. Logo depois, elas perceberam que, pouco antes da meia-noite, seus oponentes já haviam começado a monitorar seus movimentos nas entradas da masmorra.
Quando viam uma equipe entrar, não se revelavam. Em vez disso, enviavam tropas para esperar que elas terminassem a masmorra e então emboscá-las. Os jogadores dessas 7 guildas de elite estiveram em alerta máximo o dia todo e estavam exaustos. Quando chegou a meia-noite e seu único desejo era entrar nas masmorras e relaxar, eles foram impacientes e descuidados demais. Nenhum jogador pensou em tomar precauções contra uma ação tão simples. Mas agora era tarde demais para se arrepender. As 4 guildas que tiveram suas equipes dizimadas imediatamente pensaram que, se seus oponentes só conseguiam proteger aquelas 4 entradas, isso significava que não tinham jogadores suficientes para cobrir todas as entradas. Em termos numéricos, seus oponentes tinham cerca de 20 jogadores. Em teoria, era possível que eles soubessem a localização de cada uma das equipes adversárias. Pensando nisso, essas 4 guildas imediatamente notificaram as outras guildas para que aproveitassem o fato de seus oponentes não estarem lá esperando e se apressassem em encontrar uma entrada de masmorra diferente para entrar. As equipes das 3 guildas que não foram afetadas chegaram tarde demais ao saber da notícia. Seus jogadores já haviam entrado nas masmorras pela segunda vez. Era tarde demais para mudar a entrada. Se saíssem à força, desperdiçariam uma de suas tentativas. Além disso, não valia a pena correr o risco de ficar em perigo. Mas se limpassem a masmorra, saíssem e encontrassem uma emboscada, também sofreriam muitas perdas. Se quisessem fugir em segurança, poderiam sair do jogo no meio da masmorra. No entanto, se fizessem isso, não ganhariam níveis e sofreriam perdas ainda maiores. Impotentes, as guildas só podiam enfrentar os perigos. Primeiro, elas limpariam a masmorra e depois torceriam para que o paradeiro de sua equipe não tivesse sido descoberto. Como resultado, após saírem da masmorra pela segunda vez, as equipes que não haviam encontrado ninguém comemoraram a sorte. Já as equipes que haviam encontrado os jogadores só podiam aceitar a morte. Desta vez, 2 equipes foram capturadas e mortas. As 7 guildas viram isso e perceberam que seus oponentes realmente sabiam onde eles estavam de antemão e voltaram para eliminá-los. Imediatamente, ordenaram que suas equipes trocassem de posição. Eles fizeram o que puderam. Mas, após sofrerem 2 pesadas derrotas, todos os times ficaram inquietos. Explorar masmorras era para ser um momento de relaxamento, mas o nervosismo os levou a cometer erros graves, resultando na derrota total da equipe. Infelizmente, Ishio não sabia disso. Se soubesse, teria anotado mais alguns 20 em seu bloco de notas. Após a última rodada, outra mistura de alegria e tristeza se seguiu. Algumas equipes haviam sido notadas e o resultado foi o mesmo. A meia-noite deveria ser o momento de relaxar, mas acabou se tornando o ápice das mortes. Os jogadores das 7 guildas cuspiam sangue com os rostos pálidos como a noite. A perda de experiência por morte exigiria várias horas de jogo para compensar. A velocidade de progressão dessas 7 guildas havia claramente diminuído. Os semi-heróis personagens no ranking de nível sofreram uma grande mudança. Embora houvesse muita sorte envolvida em quem era morto, em geral, os personagens de elite dessas 7 guildas estavam caindo constantemente de nível. Durante o pico de mortes, suas 3 incursões no Lago das Mil Ondas terminaram. Tudo estava um caos para essas guildas. Elas não faziam ideia do que fazer em seguida. Depois de sofrerem um golpe na área de experiência, o moral de todos estava extremamente baixo. Mesmo aqueles que não morreram durante o pico não se sentiam nada felizes. A elite estava dividida em 2 seções. Uma seção havia acabado de morrer e ressuscitado na cidade. Eles não tinham mais espírito e não queriam sair. Os jogadores da segunda seção estavam seguros, pagando pelo Lago das Mil Ondas como fantasmas solitários. Eles estavam apenas felizes por estarem sobrevivendo. Nesse momento, os líderes das 7 guildas não se sentiam bem em dizer coisas como não desistam. Afinal, qual era o sentido de persistir? Todos haviam sido muito cautelosos e estavam em alerta máximo, mas mesmo assim foram mortos. Quanto às emboscadas nas masmorras, mesmo que tivessem previsto que aconteceriam, não havia muito que pudessem fazer. Quando todos estavam andando de um lado para o outro, os líderes das 10ª guildas do servidor, representando essas 7 guildas, receberam uma mensagem de Lord Gion. Vocês ainda não vão ceder? Adianta alguma coisa? Sim. Qual era o objetivo? Os 7 líderes de guilda receberam a mensagem, mas nenhum deles se irritou. Depois de refletirem um pouco, todos os 7 chegaram à mesma conclusão. Realmente não havia motivo para insistir. O objetivo inicial deles era matar Thousand Creations para que a Guilda Rap não conseguisse formar uma equipe para a masmorra. Mas o resultado? Não só não conseguiram matar Thousand Creations, como o deus da Guilda Rap contra-atacou de forma terrível o dia todo. Agora, o objetivo deles era minimizar ao máximo as perdas no Lago das Mil Ondas. E quanto à Guilda Rap?
Eles os atacaram sem parar, enquanto a equipe da masmorra deles se formava graças à adição de Thousand Creations e Odyssey Shote. Qual era o sentido de agirem assim? Se não tivessem feito nada, talvez tivessem conseguido subir de nível em paz. Mas eles tinham que arranjar problemas para si mesmos e transformar uma área tranquila de aprendizado em uma zona de perigo sangrenta. A velocidade com que eles subiam de nível havia diminuído e eles não tinham mais a capacidade de atacar a equipe de masmorra do rap. Seus esforços não visavam mais obter benefícios, mas sim minimizar as perdas. Não havia nada que pudessem fazer para evitar essas perdas. Todas as guildas compartilhavam as perdas. Algumas tiveram sorte, outras não. Algumas morreram miseravelmente, enquanto outras riram disfarçadamente. Contudo, este não seria o único dia. Talvez nem terminasse no quinto dia. Esses dias só terminariam quando eles subissem de nível suficiente para sair da área de nivelamento do Lago das Mil Ondas. Eles poderiam recuar e subir de nível em Sin City ou ir para a área de nivelamento acima do Lago das Mil Ondas. No entanto, os veteranos escolheram ficar no Lago das Mil Ondas naturalmente porque era o lugar mais eficiente para eles subirem de nível. Recuar seria sofrer uma perda. Agora, eles tinham três opções à sua frente. Uma opção seria recuar e ir para uma área de nível inferior ou superior ao Lago das Mil Ondas, o que faria com que seus personagens subissem de nível mais lentamente. Em segundo lugar, eles poderiam negociar com Lord Grimm e pagarem com materiais em troca de sua segurança. Eles perderiam materiais, mas teriam praticamente tudo o resto garantido. 3. Eles poderiam continuar a suportar a pressão e os perigos, escondendo-se da companhia e do nível de Lord Grimm. Eles não tinham ideia do que aconteceria se escolhessem essa opção. Essa opção dependia da sorte. Por exemplo, o Castelo Nebuloso havia sofrido mais, mas a herança real não havia sofrido muito. Comparado com a primeira e a segunda opções, essa terceira opção poderia ser a melhor para eles. Os membros mais antigos dessas 7 guildas começaram a discutir novamente. Capítulo 390 Aceitar a rendição. O mesmo problema com o mesmo resultado. Após ponderarem cuidadosamente sobre o assunto, os 7 líderes das guildas optaram por eliminar a terceira opção. O risco era demasiado grande para correr. Para além da pressão que já enfrentavam, havia ainda uma dura realidade à sua frente. Se alguma das 7 guildas mudasse de lado, seria como a guilda Bluebrook e a ambição tirânica, que imediatamente mudariam de lado para tirar proveito da sua desgraça. Não reparem no desprezo e na indignação que sentiam pela guilda Bluebrook e pela ambição tirânica. Se estivessem na mesma situação, qualquer guilda mudaria de lado mais rápido do que virar a página de um livro, especialmente num ambiente virtual online. Nenhum deles sequer se sentiria mal por isso. Não existia amizade eterna, apenas interesse eterno. Eles pensaram em como, se continuassem insistindo na situação atual e outras guildas mudassem de lado, ficariam sob ainda mais pressão. Nenhuma guilda ousaria continuar desperdiçando seus recursos no Lago das Mil Ondas daquela maneira. Em seguida, surgiu a questão de recuar ou aceitar os termos. Recuar significava deixar a área de nivelamento do Lago das Mil Ondas, enquanto concordar com os termos significava pagar materiais ao Lord Grimm. A primeira opção resultaria em perda de experiência, enquanto a segunda resultaria em perda de materiais. Só havia uma escolha possível. Do ponto de vista emocional, concordar com os termos parecia mais opressivo. Mesmo que os líderes da guilda priorizassem seus próprios interesses, não podiam ignorar os sentimentos de seus membros. Nesse momento, a identidade de Lord Green como Deus Ikki os trouxe conforto. Após eliminar a terceira opção, a questão de recuar ou aceitar os termos não era mais uma questão de ponderar vantagens e desvantagens, mas sim dos sentimentos de suas guildas. As 7 guildas também sabiam que não ganhariam nada com adiamentos, então tomaram sua decisão rapidamente. Ishio recebeu mensagens de 5 das 7 guildas, sondando e perguntando o que deveriam fazer, pois não queriam continuar daquela forma. Ishio não disse nada e simplesmente enviou-lhes uma lista de materiais. Os 5 líderes de guildas que receberam a lista já estavam preparados, mas, ao vê-la, não puderam evitar ranger os dentes. Comparado ao preço anterior, havia claramente mais materiais nesta nova lista. Não havia nada que pudessem fazer. Os tempos haviam mudado. Um aumento de preço não era algo que as 5 guildas não esperassem. As 5 guildas só conseguiam praguejar furiosamente em seus corações, mas ninguém apresentou objeções. Responderam, dando sua aprovação. Logo depois, os dois lados concordaram com um local para a troca. O local seria em uma área segura da cidade, naturalmente, isso visava evitar quaisquer armadilhas. Quando chegaram, 5 jogadores das 5 guildas estavam reunidos. Todos eles estavam entre os 100 melhores colocados no ranking.
Mesmo que essas guildas tivessem tido um dia frustrante, com a classificação sendo alterada, a lista de nomes não havia mudado. Contudo, se tivessem continuado resistindo, seria difícil dizer que novos rostos não apareceriam no ranking. Foi um dia longo, pessoal. Ishii tinha vindo sozinho. Mesmo que o outro time tivesse mais jogadores, eles já haviam aceitado a derrota. Ninguém disse nada, então, no fim, Ishii começou. Suas palavras fizeram todos engasgarem. Quem quer ver negociar primeiro? Perguntou Ishii. Eu vou. Um dos personagens caminhou em direção a Lord Grim. Era apenas um personagem do jogo, mas transmitia uma sensação de abatimento. Eles descobriram que realmente era como se tivessem se rendido e estivessem pagando reparações. É você. Ishii olhou para o nome do primeiro jogador. Ele abriu seu caderno. Você morreu 4 vezes. Deve ter sido muito difícil. O jogador de Mystic Castle que morreu 4 vezes encerrou a transação às pressas e saiu correndo em lágrimas. Você morreu 3 vezes. Não deve ter sido fácil. O segundo jogador, que era do Jardim de Ervas, também foi comentado por Ishii. Ele concluiu a transação rapidamente e saiu. 4 vezes. 2 vezes. Uau, nada mal. Você nunca morreu. O que acha? Quer se juntar à nossa guilda feliz? Nossa guilda precisa de pessoas sortudas como você. O último jogador a aparecer não tinha nenhum X ao lado dele. Ishio ficou impressionado e até tentou convencê-lo a entrar, mas o outro jogador saiu furioso após a troca. Você é muito malvado. Shengu observou Ishio receber o material. Ela sabia que Ishio não estava tentando convencê-lo sinceramente, mas sim zombando dele. Em termos de jogos, isso era uma provocação. Ela riu, enquanto olhava para a falta de vergonha de Ishio. 5 guildas. Ainda restam 2. Parece que elas não estão dispostas. Ishio olhou para seu caderno. No fim, apenas a 301 Olindiaites não o haviam contatado. Confirmarei. Ishio tinha os 2 líderes de guilda em sua lista de amigos e imediatamente enviou uma mensagem para eles. As respostas dos dois foram praticamente as mesmas. Eles iriam se esconder. Uma pena. Ishio suspirou. Ele obviamente preferia que dessem materiais. Ao recuar para uma área de nivelamento diferente, a velocidade de progressão deles poderia diminuir, mas a Guilda Feliz não ganharia muito com isso. Eles estavam em um nível diferente da Guilda Feliz. O recuo deles provavelmente deixou as outras guildas apoiadas por clubes mais felizes. Quanto a Nishio, ele preferia esse tipo de bem material. Nossas recompensas foram ótimas. Ishio estava muito satisfeito com sua bolsa cheia de materiais. Mesmo que nem todos os materiais que ele tivesse obtido fossem necessários para seu guarda-chuva das 1000 chances, com esse capital, ele poderia comprar ou trocar os materiais que precisava. Além disso, com exceção de alguns materiais extremamente raros, os demais já haviam sido obtidos. Ele poderia aprimorar completamente seu guarda-chuva das 1000 chances para o nível 50 sem problemas. Mas o mais importante era como ele aprimoraria o guarda-chuva posteriormente. Isso porque Ishio não teria mais uma lista clara dos materiais necessários para memorá-lo. O caminho exigiria reflexão, pesquisa e testes. Durante esse processo, era possível que ele escolhesse os materiais errados e arruinasse seu guarda-chuva das 1000 chances. Se isso acontecesse, sua única opção seria recomeçar, e era por isso que ele não podia parar de acumular materiais. Ishio não tinha certeza se conseguiria passar da fase de nível 50-70 na primeira tentativa. Mesmo que conseguisse, talvez não ficasse completamente satisfeito com o resultado. Para aprimorar o guarda-chuva das 1000 chances, níveis 50 e inferiores exigiam apenas que ele obtivesse os materiais. Após o nível 50, o verdadeiro começo se iniciava. Após refletir sobre isso, Ishio guardou seus materiais recém-adquiridos no depósito. No início, ele os havia obtido substituindo outros jogadores. Mais tarde, apostou com One GXI. Depois passou a vender guias de masmorras. Finalmente, recebeu a indenização por sua rendição. Seu depósito estava repleto de materiais, do chão ao teto. Além disso, todos eram materiais incomuns. Os tesouros brilhantes fizeram os olhos de Shengu saltarem das órbitas. Ela era apenas uma jogadora comum de Glory, então todos os materiais incomuns que havia acumulado ao longo de seus muitos anos de jogo não chegavam nem perto daquela quantidade. Como se joga esse jogo? Shingu sentiu vontade de chorar. Ishio saiu do depósito e recebeu uma mensagem. Noite Fia ainda estava relatando alegremente suas descobertas. Não precisa mais, respondeu Ishio. O quê? Perguntou Noite Fia. Eles não vão mais procurar confusão, respondeu Ishio. A Noite Fia entendeu imediatamente. Mas não pôde deixar de pensar em algo. Não era você quem estava procurando em Kenka.
Tudo estava resolvido. No Lago das Mil Ondas, as guildas 301 e Olindiite já haviam deixado a área de nivelamento. Pedi que iam embora e depois voltar sorrateiramente para o par era uma opção, mas nenhuma guilda estava disposta a fazer isso. As guildas já tinham terminado de upar e estavam em constante estado de alerta. Após contar para Code Knight, Yashiro enviou uma mensagem para Blue River. Não há mais necessidade de denunciar. O quê? Perguntou também Blue River. Eles não vão mais procurar confusão. Yashiro respondeu da mesma forma. Não era você quem estava procurando encrenca. Blue River não era como Code Knight dizia o que pensava sem rodeios. Vocês que começaram, disse Yashiro. Vocês eliminaram nossos jogadores primeiro. Lembrou Blue River. Eu não disse isso. Apenas disse que era Ikkyo. Eles se separaram. Você nunca consegue dizer a verdade? O River queria chorar. Ele havia pedido novamente. Vamos para a masmorra. Tem um lugar. Quer ver? Ishio perguntou a Blue River. As guildas já tinham terminado suas 3 incursões. Já eram quase 2. Sumushen tinha uma partida amanhã, então precisava dormir cedo e já tinha saído do jogo. Rio Azul. Se vocês colocarem 5 jogadores em uma equipe, ainda sobrarão 3 jogadores que não estão em nenhuma, certo? Querem que eu carregue um deles? Ishu continuou perguntando. Se você levar um, o que acontece com os outros 2? Exclamou Blue River, furioso. Respondeu Ishu e rapidamente acrescentou, nós 2 erramos. Depois que 5 jogadores formam um time, só sobram 2. Blue River olhou fixamente para o nada. Então, ele percebeu que Thousand Creations havia deixado a guilda, então restavam apenas 2 jogadores. 2 jogadores não conseguem completar a masmorra, né? Podemos levar um só, disse Yeshio. E o outro? Perguntou Blue River. Procure outra guilda para jogar junto, sugeriu Yeshio. Na verdade, as tropas titulares muitas vezes formavam equipes desequilibradas. Isso acontecia porque cada guilda tinha 8 jogadores titulares. Para bater um recorde, precisariam de 5 jogadores. Os 6 restantes até conseguiriam completar uma masmorra, mas seria difícil. E como eram os únicos ali, não queriam perder tempo e muitos simplesmente formavam grupos com membros de outras guildas. A sugestão de Ishio era uma medida comum adotada pelas guildas. Acontece que a Blue River achava que formar uma equipe com os jogadores da rap seria um mau exemplo para as outras.